Começar aqui a gravação. Pessoal, é, esse tema da inadimplência, ele é um tema que a gente já tinha conversado. Na verdade, se vocês forem ver, o primeiro evento que a ZAPSP fez foi na história, assim, na história da ZAPSP, o primeiro evento que a gente fez foi sobre a inadimplência. Porque isso foi lá em 2022. Na verdade, foi um webinar também, mas só que, na verdade, era mais como se fosse uma roda de conversa. A gente reuniu vários provedores de internet, e a ideia era saber como que os provedores faziam a régua de cobrança. Então, naquele tempo, a gente já falava sobre isso. Parece que foi ficando pior as coisas foram ficando piores ao longo do tempo, né? Então, se a gente for parar para perceber, muito do que os provedores eles veem, inclusive eu estou terminando agora um MBA em gestão para telecom, lá na faculdade lá no Rio Grande do Sul, e uma das coisas que tem se falado bastante é sobre a inadimplência também. E uma das coisas que eu mais converso com os provedores de internet nas reuniões é a inadimplência. Como resolve esse negócio? Como é que eu posso fazer com que os meus clientes, como é que eu entendo melhor os meus clientes para que esse pessoal pague? Como é que a gente faz isso, né? Então, assim, a gente vai falar um pouco sobre algumas estratégias do que alguns provedores têm feito. Então, estou vendo aqui o pessoal colocando mensagens no chat. Vão colocando aqui também, né? Quem são, eu já consegui ver por algumas carinhas aqui, né? Porque tem as câmeras abertas. Então, se puderem também deixar as câmeras abertas, vai ser muito legal. Deixem aí, coloquem aqui de qual provedor vocês estão falando também. Eu vou pedir também que, Amanda, né? Se tiver alguma pergunta aqui, se tiver alguma pergunta no chat, você me avisa, tá, Amanda? Para eu ler, porque pode ser que passe direto. Então, pessoal, da outra vez eu acabei não lendo todas as perguntas, aí o pessoal veio falar comigo depois, enfim. Então, para evitar que essa situação aconteça novamente, eu vou prometer que dessa vez eu vou ler todas as perguntas, daí a Amanda vai me ajudar com essa questão, tá bom? Mas vamos começar agora em relação ao tema, né, que é o raio-x aqui da inadimplência. Como é que a gente pode ajudar vocês que estão aqui para reduzir essa falta de pagamentos nos provedores. E, para isso, obviamente, a gente chamou as pessoas que entendem do assunto, atendem provedores de internet e que trabalham com isso. Não sei se vocês já conheciam o pessoal da Crédito na Medida, mas, assim, não vou deixar, eu não vou mesmo apresentar, vou deixar que eles se apresentem mesmo. Então, Alex, se apresenta, por favor, também, o Rodrigo, pode se apresentar aí, dizer um pouquinho do que vocês fazem na Crédito na Medida, o que é Crédito na Medida, e depois a gente entra no nosso tema, beleza? Beleza, boa tarde, pessoal, boa tarde, bem-vindo a todos aí, né? É um grande prazer estar aqui com vocês, falar desse tema que aflige tantos provedores, né? Não só os provedores, né? Atinge de forma geral, acho que todas as empresas do Brasil, né? Então é sempre muito importante a gente abrir espaço para a gente falar sobre isso com vocês, né? Empresários, os próprios analistas, né? Eu sou o Alex, né, Alex Couto, eu trabalho aqui na Crédito na Medida, sou especialista ali no produto, né? O produto, quando a gente fala produto, né, a gente fala exatamente do serviço que a gente oferece para o consumidor, né, que são vocês, né, os nossos clientes. Então, a gente tem ali a consulta de crédito, né, que traz ali toda a informação do cliente, né, o histórico, né, que nós consideramos extremamente importante, por exemplo, na hora de você conceder o crédito, né, a gente acaba não conhecendo a pessoa que está batendo na nossa porta, né, e eu tenho para mim que a gente não costuma emprestar dinheiro para quem a gente não conhece, né, então a gente tem a consulta de crédito, que traz todo esse raio-x mesmo do cliente, né, e temos também a própria negativação, que é a ferramenta final, né, ninguém gosta de usar, mas a gente considera extremamente necessária, né, pessoal? Então, esses são os dois produtos principais que a gente tem aqui. Eu estou à frente disso também, junto com a área comercial, junto com o time de relacionamento, acabo atendendo aí algumas contas estratégicas também, e acabo vindo também para esses seminários, esses bate-papos, para trazer também um pouquinho do meu entendimento aí, para agregar um pouquinho para vocês, tá bom? Agora eu vou deixar com o Rodrigo ali. Fala, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos, tudo certo por aí? Pessoal, muito prazer, tá? Sou o Rodrigo Winkler, né? Sou o responsável aí pela parte comercial, então, né, digamos que a gente pegaria um pouco do que o Alex faz e apresenta para vocês, né? A ideia aqui da Crédito na Medida
a gente sempre fala que é elevar o nível de consciência de vocês sobre o que é a consulta, né? Então, pensa que o Alex, ele explica para a gente e a gente repassa isso para vocês da melhor forma, né? Então, o que é a consulta, o que é uma negativação, então é ali onde a gente explica. E também, né, responsável ali pela parte de marketing, também pela parte de parcerias, né, para que também a gente, de fato, crie um ecossistema que atenda vocês. Então, é mais ou menos isso, Edson. Perfeito. Pessoal, eu vou também só dar aqui alguns avisos antes de iniciarmos as nossas perguntas, e uma das coisas também que eu queria, né, que aqui não fosse um momento só, como se fosse uma palestra, sabe? Não, a ideia é essa, a ideia dos eventos que a gente sempre organiza aqui não é que seja uma palestra, mas que vocês estejam livres aqui também, para vocês levantarem a mão, para vocês interagirem, entrarem mesmo e dizer, olha, assim, eu entendo isso aí que você está dizendo, mas aqui no meu provedor eu faço assim e dá certo, entendeu? Ou, tipo, não, beleza, eu entendo isso aqui que você está dizendo, mas eu acho que não funcionaria aqui. Então, todos aqui estão livres para opinarem também. Então, não, por mais que o pessoal da Crédito na Medida já trabalhe com isso no dia a dia deles, mas a gente entende que muitas vezes cada operação tem uma realidade e cada um tem a contribuir. Então, todos aqui têm o mesmo objetivo, de compartilhar o conhecimento e trazer também para dentro desse evento aquilo que vocês implementam e que também dão certo, ou aquilo que vocês implementam que não dão certo, e por isso que estão aqui também. Tá? Então, só para deixar claro esse ponto. Aí outro ponto também, é que a gente vou pedir para que vocês deixem o microfone desligado, porque ao final a gente pode, enfim, às vezes pode acabar atrapalhando, né, um pouco, mas então você deixa desligado, e se caso você for falar alguma coisa, levanta a mãozinha, aí liga novamente e volta a falar. E outra coisa, a gente vai deixar as perguntas nos momentos. Então, se você mandar uma pergunta, a gente não lê ali na hora, não fala ali na hora, não tem problema, a gente vai chegar o momento certo para ler todas essas perguntas, ok? E não deixem também, pessoal, de marcar aqui a ZapSP e a Crédito na Medida. Então, @ZapSP e @Crédito na Medida Oficial. Então, já marquem a gente lá no Instagram e compartilhem, beleza? Outro ponto, a gente vai disponibilizar aqui para vocês um kit de um material, certo? Um material. E aí, nesse material, a gente vai dar uma senha para vocês acessarem esse material. E para acessar esse kit, né, que a gente chama de kit anti-inadimplência, todos vocês vão colocar essa senha. Mas essa senha eu só vou liberar no final desse evento, ok? Então, estejam aí preparados para receber essa senha no final. E agora, obviamente, a gente vai começar. A gente também pediu para que vocês, quando se inscrevessem, selecionassem alguns provedores para a gente fazer uma análise ao vivo, né? E a gente teve alguns inscritos, e a gente vai chamar esses provedores aqui também no momento para analisar cada uma das operações relacionado à inadimplência. Pronto, dados os avisos, agora vamos diretamente para o tema, né? Chega de conversa. Então, como eu tinha comentado antes, a gente já vinha falando desse tema, porque era algo que estava muito em alta, né? Só que, quando a gente para ver, alguns dados hoje no Brasil, eles mostram que praticamente mais de 80 milhões de brasileiros eles vivem numa situação, né, de inadimplência. E aí, isso é um problema, né, porque muitos provedores, eles acabam, o que acontece, né, esse é um dos problemas que eu mais ouço, né? Os clientes, eles entram, instalam, e aí não paga, né? Então, teve um custo danado de instalação, de equipamento, de investimento em marketing, um bocado de coisa e tal, e o provedor, ele acaba não tendo aquele retorno já logo ali no começo, né? E aí, obviamente, né, vocês podem também já ir falando aqui, isso aqui acontece no meu provedor, não, isso aqui não acontece ainda, é uma interação, tá, beleza? E aí, o que acontece? Quando o provedor, ele não tem, vamos dizer assim, uma das coisas que alguns provedores fazem é meio que trazer ali um filtro, né, na entrada, um filtro para, vamos dizer assim, não é que barrar aquele cliente, mas entender um pouco do comportamento de compra daquele cliente antes de colocar ele realmente para dentro, né? Para ver se vai ter algum risco relacionado a esse prejuízo. Então, eu queria já começar falando um pouco sobre isso, né? Aí, óbvio, vamos colocando aqui também no chat se isso é uma realidade aí de vocês, se vocês fazem isso. Mas eu queria perguntar para Alex ou para o Rodrigo, alguns de vocês aí que possam me dizer melhor, mas dentro da vivência, dentro da experiência que vocês têm, esse impacto, né? Esse impacto financeiro que existe na operação, né, do provedor.
quando ele não faz esse processo de análise, ou ele vende sem fazer isso e instala sem fazer isso antes. Existe realmente uma grande diferença, existe essa trava que eu deixo de colocar, faz com que realmente traga resultado para provedores de internet, porque isso é uma das dúvidas que mais eu ouço. Faz sentido colocar isso? Não faz? Não faz? Ou eu faço, outra eu não faço. O que vocês observam dentro da realidade de vocês, dos provedores que vocês atendem, já que essa é uma das principais coisas que a Crédito na Medida faz? Aí quem puder me responder, Alex ou você, Rodrigo, se puder me... Vamos lá, pode ser eu mesmo, Edson. Acho que está um pouquinho mais à frente aí do que a gente vê também por aqui, né? Claro, pessoal, a gente começa, né, falando que a decisão de crédito, né, ela é sempre do dono da empresa, né? Ela é sempre da pessoa ali que assume o risco, né? E nem sempre, né, o dono ali, eu quero dizer o gerente, né, essas pessoas que estão mais à frente mesmo ali, da própria concessão mesmo, né, nem sempre é o dono, né? Mas eu quero dizer que essas pessoas, elas acabam tendo critérios próprios também ali, né? E esses critérios, não diminuindo, obviamente, né, porque cada um entende da sua necessidade, né, pessoal? Isso tem a ver com a região de atuação, né, tem a ver com o próprio poder aquisitivo, ali o caixa, né, quanto que você tem de dinheiro ali para poder arriscar mesmo, né, então, a gente acaba ouvindo muito por aqui, né, dos provedores que a gente atende aqui no Brasil, que cada um tem o seu critério, né, tem gente que aprova, por exemplo, para quem tem nome sujo, né, vamos falar o nome coloquial, né, tem gente que aprova crédito para quem tem a negativação, tem gente que não aprova, né, o crédito, e aí todos esses critérios a gente não consegue sugerir, claro, né, cada um tem as suas condições ali, mas assim, eu sempre chamo a atenção que somos todos comerciais aqui, né, pessoal, e nada mais justo, acredito, do que você contar com a expertise de uma empresa que trabalha exatamente com isso, né, então hoje, por exemplo, a Crédito na Medida, ela é uma empresa homologada para estar à frente também de provedores aí, trazendo essas sugestões, né, então entendendo essas dores de vocês, né, toda essa complexidade na hora de conceder o crédito, a gente considera extremamente importante você ter como uma muleta ali, digamos assim, né, os dados desses clientes mesmo, né, considero extremamente importante os filtros que as empresas colocam como relevantes, né, mas considero importante também você contar com essa expertise mesmo, né, então a consulta de crédito, por exemplo, ela existe mesmo para você, né, como eu falei na minha apresentação, para você ter um raio-x do cliente, né, nem sempre a gente conhece a pessoa que está pedindo dinheiro emprestado, né, vamos dizer assim, né, porque o cliente, quando ele bate a nossa porta, o que ele está pedindo? É um dinheiro emprestado, né, não deixa de ser, né, é uma assinatura que ele está se comprometendo em pagar, é um holding que vocês vão conceder para ele, conceder ali para ele na hora da contratação, né, que é o dinheiro, né, explícito ali, né, materializado, né, é um investimento ali aplicado na hora. Então, eu acho que quando você acaba contando também com essa metade dessa decisão vinda de uma empresa especializada nisso, eu acho que você acaba diminuindo mesmo esse risco. Tá? A Crédito na Medida, ela tem um bureau de crédito por trás, né, essa formação por trás também da nossa característica, e o interessante é isso, né, gente, essas empresas, elas são especialistas nisso, né, então tem a inteligência artificial dentro inserida nesses dados, né, tem todo esse rastreio do comportamento do cliente, né, ok, né, o João tá ali, né, o que eu ouço algumas vezes também dos provedores, né, Alex, eu vejo que o cliente, ele é legal, né, é um cliente que ele veio aqui, ele tinha um semblante de pessoa boa, pagadora, né, eu confiei nele ali na hora, né, e isso são características próprias, eu jamais vou julgar, né, gente, eu também sou comercial, eu também quero vender, também quero meu lugar ao sol, mas eu acho que mais importante do que tudo isso é você tentar garantir, né, que esse cliente, por mais que ele transpareceu ali ser um excelente pagador, é você tentar diminuir isso, né, então, enfim, a consulta, ela vai trazer isso, né, um raio-x que você não está vendo, né, você consultor, analista, dono, né, ela vai te mostrar uma realidade de um cliente por trás dos bastidores, tá? E assim, o contrário também existe, né? Às vezes o cliente, ele vai lá com uma cara de que tem ele é um mau pagador, vamos dizer assim, mas às vezes no comportamento, quando a gente olha mesmo, né, todos os filtros ali atribuídos a ele, a gente percebe que ele
tende a ser um bom pagador. Então, o contrário também existe. Então, acho que esses filtros, eles acabam agregando às decisões de vocês mesmos, tá, gente? Volto a dizer, né, eu não atuo presencialmente no Brasil inteiro, mas tenho para mim como experiência, né, todos os relatos que os provedores trazem. Então, eu vejo muito disso, né? Eu acho que é muito interessante você usar também a expertise que vocês têm como experiência de mercado, né, porque cada um tem a sua vivência aí, mas eu considero extremamente relevante você contar com esses dados adicionais para contribuir na sua decisão, até porque é o dinheiro, né, é o futuro da empresa que está em risco ali, né. Inclusive, se alguém aqui, por exemplo, vocês podem, pessoal, obrigado, tá, Alex, pela tua contribuição, se o Rodrigo também puder contribuir aí com a pergunta, né, mas aqui, eu acredito que devam ter provedores que fazem esse processo, inclusive já tivemos até uma pergunta aqui no nosso chat, que foi a Tânia, ela perguntou, podem negar a instalação mediante a consulta de crédito? Então, se Tânia como ela perguntou essa questão de se pode negar a instalação mediante a consulta, então você deve fazer esse processo hoje aí, não é, Tânia? Aí, assim, vocês podem colocar aqui, olha, aqui a gente faz o nosso processo de consulta e aqui os resultados deu bom, né? Igual como diz aqui em Natal, deu bom. Então, não, a gente não faz ainda, mas por que a gente não faz? Porque a gente tem medo, sei lá, a gente tem medo de encontrar o cliente ali que já ficou devendo para um provedor específico e a gente meio que negar essa instalação e o cara sair falando mal da gente, enfim. Se vocês puderem compartilhar, pessoal, a experiência de vocês aqui também, para a gente ir comentando, como eu falei, esse evento, ele serve não é só para a gente trazer também para vocês, mas que possa ser uma junção de vários conhecimentos e experiências que vocês já viveram na prática de vocês. Então, essa primeira temática que nós estamos tratando agora nesse momento é relacionada a isso. É relacionado a você faz ou você não faz essa consulta, né? Ou se você também, como o Tânia falou aqui, você ativa ou não ativa ali o cliente se você viu que o cara que ele já passou por algum problema, né, em outro provedor. Rodrigo, tu quer comentar também sobre isso? E de acordo com a experiência de vocês também, qual a diferença, né? Porque já que vocês fazem esse trabalho na Crédito na Medida, porque o produto da Crédito na Medida é isso, né? Uma das coisas que vocês entregam é isso. Então, como é que o provedor, antes de vir para a empresa de vocês, ele se torna depois, quando eles têm o produto de vocês, entendeu? Tu saberia passar para a gente aqui a tua visão relacionada a esse ponto? Sim, sim. O que acontece, tá? Como o próprio nome do evento já diz, né, é um raio-x. Então, pensa que quando você vai utilizar a consulta, e propriamente dito da Crédito na Medida, pensa que você está tendo acesso a quem que é essa pessoa, né? Como o Alex falou, às vezes você vai conceder crédito apenas por uma ideia, ou porque você acha quem é aquela pessoa, ou por alguma consideração. Por exemplo, tem casos que eu já ouvi de pessoas assim, aquela região ali, aquele KMZ, né, nos termos dos ISPs que a gente atende, normalmente o pessoal lá paga, então eu vendo para lá sem consultar. Ou, ali não paga, então eu não vou consultar, mas também não vou vender. Isso é um problema, porque não necessariamente é uma via de regra. É claro que tem lugares, né, e regiões que elas estão mais aptas a pagar e outras a serem inadimplentes, mas você nunca pode generalizar. Então, a consulta, ela vem para você ter clareza de para quem você está vendendo, né? Eu gosto de falar que, assim, o processo de vendas, e aí eu vou falar porque eu também sou vendedor, né? A gente quer colocar todo mundo para dentro, porque fala, vamos bater meta, vamos correr atrás, vamos vender. Né, que gestor comercial não vai ficar feliz de bater a meta de vendas, né? Chegar com um relatório lá para o chefe, falar, chefinho, tá aqui o relatório, bati a meta. Isso é muito bom. Só que eu falo que tem um conflito muito grande entre o comercial e o financeiro. Porque a partir do momento que você não consulta, você não sabe quem que você está colocando para dentro da sua base. Então, vamos supor, eu estou aqui com o Alex e com o Edson, né? Eu vou vender para vocês dois. Beleza, eu quero vender, estou começando meu provedor, vou pôr todo mundo para dentro. Só que os provedores, eles esquecem de um ponto muito importante, que é o custo inicial que você tem para colocar esse cliente para dentro da base. Então, a partir do momento que eu não consulto, eu corro um risco muito maior. É claro que a gente não pode garantir 100% de adimplência, né? Porque existem vários fatores. É que nem o Alex comentou.
Às vezes a pessoa vai estar com um cenário perfeito na consulta e pode ocorrer dela se tornar inadimplente por algum motivo pessoal. Mas a gente consegue mitigar esse risco. Como que a gente faz isso? Fazendo essa análise, essa consulta de CPF. E aí, entra até na pergunta inicial, né, que foi aonde você começou, Edson, que é se você pode negar crédito a uma pessoa. Sim, você pode. Inclusive, por isso que os birôs hoje existem, né? Até o Alex depois pode comentar um pouco melhor, mas antigamente as pessoas iam conceder crédito, elas faziam essa pergunta, né? Tipo, pô, quem que é essa pessoa aqui? Eu posso conceder crédito para ela? Ela é confiável? Será que eu posso disponibilizar o meu produto para que essa pessoa ela me pague depois? Hoje a gente não consegue saber. Pô, vamos supor aqui, ó, pegar a Juceli Alves. Eu não conheço ela, não sei de onde ela é, não sei o que ela faz. Então, como que eu vou ter um gasto inicial com a Juceli, sendo que eu não sei se eu vou ter esse retorno? Então, é para isso que existe a consulta, porque na consulta eu vou entender para quem eu estou vendendo. Então, beleza, você tem o seu marketing está gerando a demanda, ele está fazendo todos os processos, seja de tráfego, panfleto, outdoor, enfim, né, os processos que vocês fazem, e está gerando essa demanda. Mas o ponto é, essa pessoa que eu estou colocando para dentro da minha base, será que ela vai me pagar? Ou será que é só um custo que eu vou ter? Então, a consulta de crédito hoje, ela serve exatamente para isso, para você ter clareza de para quem você está vendendo. Então, a ideia é exatamente essa. Rodrigo, posso negar crédito ou, né, conceder crédito a uma pessoa por ela estar negativada? Pode, porque cada empresa tem as suas políticas. Então, seria mais ou menos isso, Edson. Muito bom. Obrigado, Rodrigo, E, pela contribuição. Edson, Oi, pode falar, Alex. complementando rapidinho, né, vi que um provedor até citou, que você comentou que se o cliente está negativado, ela cobra a taxa de instalação, né? Gente, só para ficar claro também, né, isso acaba sendo uma estratégia comercial, tá? Não existe certo e errado, né? Claro também que eu acho que vale um respaldo jurídico nesse conceito, né? Vale você provedor, consultar um advogado ali para ver se o seu contrato ele está elegível àquela decisão, por exemplo, tá? A decisão de conceder crédito ou aprovar crédito, ela sempre será do provedor. E nada impede vocês, de fato, de exemplo, né? O cliente ele está negativado, eu vou isentar ele do molden, né? Ali vou colocar como um comodato, por exemplo, e aí você ter um critério diferente. Ele está negativado, então eu vou cobrar um molden. Isso tudo é estratégia comercial, isso está, enfim, é de responsabilidade de vocês e não é uma política errada, tá? O interessante aqui é só vocês estarem respaldados, tá? Não existe certo ou errado, até porque vocês vendem de fato para quem vocês acharem saudável para o negócio de vocês, tá? Sendo bem breve, só complementando, Edson. Tá. Eu vi aqui alguns comentários, eu achei bem interessante, porque o pessoal realmente está compartilhando aqui, né? Tiveram algumas perguntas. Então, Tânia, sobre a tua pergunta, né? Que é provedor de internet pode negar a instalação mediante a consulta de crédito? Aí vai, como o Alex falou, né? Vai de provedor a provedor, né? Vai depender da forma como que é esse não, porque se for um não ali, já direto na cara do cliente, ele pode realmente dizer que, tipo assim, não tô querendo, como assim, não tá querendo instalar porque eu tô com problema, isso aqui, não. Aí alguns provedores, eles adotam outras medidas, né? Então, a gente vai lá e você vai pagar a instalação, aí coloca um valor lá em cima, não sei o quê, e faz alguma coisa nesse sentido para o cliente, meio que, se você não quiser aceitar aquele cliente, você dizer um não, mas um não que, né? Então, é mais um pouquinho nesse sentido aí. O que o Rodrigo também comentou, achei interessante, que é porque essa parte da análise, ela entra mais como uma seleção ali para você diminuir aquele risco, né? Então, você tem o risco, e aí, se você vê o que realmente, olha, aquele cliente ali vai dar um risco. Eu vi um comentário aqui bem interessante, foi o comentário do Azaf, tá falando assim, aqui a gente faz baseado no score do cliente. Então, antes clientes com score, né, menor que 500, a gente cobra essa taxa de adesão aí. Então, lá é 500, mas quanto é que pode ser aí nesse teu, né? Outra de Maiara também, ó, que nós negamos a instalação com taxa isenta somente. Aí, caso o cliente pague a taxa de adesão à instalação, é que a gente libera. Então, essas são algumas estratégias, né? Então, tem utilizado aí por alguns provedores de internet. Pessoal, vocês querem comentar alguma coisa também aqui? Se quiserem, é só levantar a mãozinha, tá? Clica aqui nessa mãozinha que tem aqui, ó. E vai para... Só liberar aí o áudio e pode fazer a pergunta ou
também fazer a sua contribuição de acordo com esse tema, tá bom? Beleza? Alguém quer comentar alguma coisa antes de ir para a próxima? Porque a próxima tem muita relação com a próxima pergunta que eu queria fazer, tem muita relação com o que a gente já estava comentando agora, na verdade, com uma coisa que o Rodrigo comentou, que é relacionado a essa questão de, tipo assim, tá, e se eu aplicar isso, né? Como é que isso afeta diretamente no crescimento? Porque existe uma briga meio que interna entre o financeiro e o setor. Na verdade, todo mundo fica brigando com o setor de vendas, né? Suporte briga com vendas, financeiro, todo mundo briga com vendas. Mas, né, porque vendeu errado. Né? Mas porque tá vendendo errado, por isso tem isso. Tem as políticas lá, o pessoal do marketing tá abaixando muito o preço, vai colocando umas estratégias meio agressivas aí, diminuir preço e tal, isso afeta a inadimplência depois. Então, qual que seria meio que esse equilíbrio, né, que a gente poderia utilizar, como é que a gente poderia implementar de uma forma que a gente não pudesse, vamos dizer assim, ter essa política que fosse, vamos dizer assim, rígida mesmo, mas que tivesse esse equilíbrio entre implementar essa esteira realmente de consulta, que eu pudesse filtrar esse cliente que tem esse problema, né? E o crescimento do provedor, para não afetar isso diretamente. Então, na tua visão, Rodrigo, como é que a gente poderia fazer esse ponto aí? Tá. O que acontece, tá? A consulta, ela, como eu disse, ela é muito importante para ter clareza, né? A gente, eu, Alex, né, e mais uma pessoa, a gente sempre conversa bastante, a gente ali, propriamente para nós também, para vocês verem como a gente fala, mas a gente também aplica, né? Então, a gente sempre conversa bastante para entender o que é saudável para a nossa empresa. Então, chega um momento que você não tem que estar dividido, né? A gente vê que muitas empresas, o que elas fazem? O comercial definiu isso, é isso, o marketing definiu isso e isso, o jurídico definiu isso e é isso, e o financeiro definiu isso e acabou. O financeiro só aceitou isso. A gente vê que isso é um problema, porque quando você não conversa entre si, na ponta da divergência. Então, eu acho que o primeiro ponto de tudo, antes da gente trazer de fato ali a consulta, é vocês terem um alinhamento muito claro de qual que é o objetivo da empresa de vocês, o quanto de margem vocês aceitam perder e aonde vocês estão buscando chegar. Porque, assim, é claro que a gente quer, por exemplo, fazer, vamos supor que faz 100 instalações por mês, tá? Jogando numa média ali de 100 instalações. É claro que você, com 100 instalações, você quer que a 100 pague e pague um preço até um pouco maior para você ter ali a sua margem de lucro, né, digamos assim. Por mais que a gente saiba que o retorno, de fato, do cliente vai ser após 6, 7, 8 meses. Mas o começo o quanto eu estou disposto, por exemplo, a abrir mão da minha margem. Vamos supor, o meu preço, ele é R$80. E aí, isso entra um ponto muito importante do porquê vocês devem fazer consulta. Porque hoje em dia, e aí vocês vão concordar com isso, acredito que todos os provedores, pelo menos os financeiros, e aí até me desculpe o termo que eu vou utilizar, mas se fala muito de uma prostituição dos valores. Então, eu vou ter que diminuir o preço para fechar. Eu vou ter que abaixar meu preço porque o meu concorrente está mais barato. Isso não é uma via de regra. Quando você faz a consulta, não necessariamente você vai ter que vender mais barato. Na verdade, entra no objetivo da consulta. Você vai vender melhor. Porque uma pessoa que tem, por exemplo, um score bom, não tem negativações no nome, ou que negativações pontuais, vamos colocar assim, ela tende a pagar tranquilamente o preço. Porque nem sempre a pessoa está preocupada de fato com o preço. A pessoa não... tá bom, eu te ofereço 79. Mas às vezes a pessoa está preocupada, por exemplo, com a qualidade da internet. Eu já vi isso muito acontecer na frente comercial. Eu vou contratar uma internet. Olha, eu tenho uma internet aqui de R$ 69,90 por, sei lá, R$70. Mas a pessoa tem aqui uma de 500 mega por 90. Se a pessoa trabalha de casa, provavelmente ela vai optar por fechar com que tenha melhor internet, que vai disponibilizar mais. Então a gente também tem que entender isso. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Uma vez que a gente entende isso, a gente consegue começar a criar estratégias comerciais, porque você vai entender quem está na sua base. Então, por exemplo, não sei se vocês têm ou não, se não tiver, eu recomendo vocês fazerem.
Mas, por exemplo, vocês têm 5.000 clientes na base de vocês. Mas quem que são esses 5.000 clientes? O que que eles fazem? Qual que é o perfil deles? As pessoas que pagam, as pessoas que não pagam, as pessoas que pagam atrasado. Então, vocês vão começar a ter um nível de consciência muito maior de para quem vocês podem vender. E baseado nisso, vocês conseguem criar uma estratégia comercial. Rodrigo, como assim? Pensa que você vai ter ali, que não comentei no começo, o pessoal da região X. Vou falar aqui de São Paulo, que eu sou de São Paulo, tá? Então, o pessoal aqui da região de São Paulo, Perdizes, Barra Funda e Bom Retiro, eles estão acostumados a pagar isso dentro da minha base. Então, o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a criar estratégias comerciais para atingir esse público de Perdizes, esse público da Barra Funda e esse público do Bom Retiro. Porque com base nisso, eu vou trazer mais pessoas qualificadas para a minha base. Então, se eu tenho uma base que me paga e eu atraio um público parecido, consequentemente, eu vou ter uma base melhor. E aí a gente deixa de ter esse atrito, que foi a sua pergunta, Edson, a gente deixa de ter esse atrito entre comercial e financeiro. Porque quando você começa a fazer um trabalho bem estruturado de marketing, de aquisição, você começa a trazer pessoas que são pessoas pagantes. E, consequentemente, o seu financeiro fica mais saudável. E aí a tua inadimplência reduz. Então, acho que esse seria o ponto inicial, né? Você entender a sua base, entender as estratégias, entender a sua estrutura, para que você consiga diminuir esse atrito entre o financeiro e o comercial. Massa, legal. Tu quer comentar alguma coisa, Alex, em cima disso aí? Ou alguém também aqui gostaria de comentar também? Posso comentar enquanto alguém se manifesta aí? Pessoal muito calado, eu tô achando estranho esse evento agora. Tem muita gente, mas o pessoal tá muito calado. Pessoal, quero mais conversa aqui, viu? Eu tô vendo, eu gostei que vocês estão interagindo muito no chat, inclusive, muita participação, né? Inclusive, a Stephanie tá contribuindo bastante aqui, dando bastante comentário. O Ivan também, Elida, Tânia, Cirlândia, Flávia. Muito obrigado, viu, pelo comentário de vocês aqui. Eu vou comentar já, porque teve algumas coisas que vocês falaram aqui que eu gostei muito, que eu gostaria de trazer. Mas também, se vocês puderem dar a opinião aí de vocês relacionado a esse tema antes da gente ir para o próximo. Alex, estava comentando, já teve, Carol, a Carolina, mas chama Carol mesmo? Pode chamar de Carol. Carol levantou a mão, depois Tainara também levantou a mão, mas vai lá, Alex, comenta aí. Vamos, eu vou só contribuir um pouquinho. Achei muito interessante a parte que o Rodrigo falou da gente conhecer o nosso cliente, né? De você, de alguma forma, a gente estruturar essa carteira e tentar entender ali dentro daqueles clientes, né? Qual que é o perfil que vocês têm que tende a ser ali, né? Um bom pagador, né? Que está com as contas em dia, né? Tem um perfil de ser assíduo mesmo, né? Acho que entender nesse cliente também vai facilitar também, né, nessa estratégia de entrada, né? Falando tecnicamente do produto, na consulta por si só, a gente tem vários filtros agregados, né, no próprio score de aprovação, tá, gente? E aí quando fala, Alex, tá, mas eu faço a consulta e eu vejo lá um score, né? E aí como eu sei se aquele cliente é bom ou ruim, né? Porque a consulta é isso, né? Ela vai trazer os dados, que todos nós já vimos uma consulta, né, em algum momento ali na vida, mas o score, só para vocês entenderem, tá? Hoje o score, ele tem mais de 2.000 atributos ali dentro dele, né? E um atributo muito importante que eu gosto muito de citar para vocês aqui, empresários, é o cadastro positivo, pessoal, né? O cadastro positivo, ele foi liberado pelo governo ali na pandemia, né? Quando, de fato, surgiu uma necessidade onde todas as pessoas quase ali, né, foram negativadas, né? Porque tiveram ali a negativação, contrato suspenso, empresas fecharam, né? Teve aquela questão econômica no nosso país, e ali o governo, então, decidiu abrir o cadastro positivo para as empresas de dados, né? O que é o cadastro positivo? Assim, basicamente, gente, ele traz para nós, junto no score, as características positivas do cliente, tá? Então, assim, a gente tem por cultura, o score está ruim porque eu estou devendo. De fato, isso é um critério, né? A negativação, ela derruba mesmo o score. Mas hoje o cadastro positivo, ele veio para alavancar o score das pessoas, tá? Claro, ela vai alavancar o perfil das pessoas que tendem a ter aquele comportamento positivo. Então, exemplo disso, tá? Se a gente fizer uma consulta hoje de um cliente, né? Hoje, no cenário atual, em 2026, e a gente comparar com uma mesma consulta que era feita, por exemplo, há 5, 6 anos atrás, a gente vai ver que o score, ele tende a ser muito maior, tá? Por quê? Porque
justamente devido a essa necessidade, né? As empresas tiveram que continuar aprovando crédito, ou seja, né, falando do financeiro aí, né? As empresas continuavam tendo que vender, tendo que crescer, porque é a forma da empresa, né? A gente precisa vender, né, gente? E aí, só que a gente precisava acertar no cliente, né? Ainda que ele esteja negativado, qual daqueles clientes tendem a me pagar em dia, né? Então, acho que esse é o grande segredo aqui, né? A gente tem até uma estatística, que eu não sei se você vai trazer também, Edson, que hoje mais da metade da população dos adultos no Brasil, gente, está negativada. E aí, quando você fecha o seu critério de aprovação, né? Exemplo, eu não vou vender se o cliente estiver negativado. Claro, né, é uma estratégia da empresa, estamos aqui para respeitar, mas acaba que o empresário ele pode estar perdendo dinheiro ali, né, porque existem muitas pessoas que estão negativadas, mas são boas pagadoras, né, e o cadastro positivo, ele vai trazer exatamente isso, tá, quando você consulta lá o cliente, ele vai te trazer, por exemplo, se aquele cliente ele tende a atrasar faturas, né, se ele tem esse comportamento na linha do tempo, se ele está consumindo crédito no mercado, ou seja, se ele está se tomando de dívida, será que o salário dele está apto, né, tem uma margem ali para poder pagar a mensalidade que eu estou cobrando dele, né, e além disso, vocês contam também com uma régua de aprovação, né, ou seja, você entendendo a inadimplência hoje do seu provedor, aonde você está, você consegue nortear qual que é o cenário ideal para você, ou seja, se eu estou exemplo, tá? Em uma realidade, sei lá, de 40% de inadimplência, mas nós entendemos, nós provedores, né? Entendemos que o cenário ideal seria 20%, junto com o cadastro positivo, você consegue parametrizar essa aprovação, ou seja, eu vou aprovar crédito mesmo para clientes negativados, porém que estejam dentro desses critérios, ou seja, que eles não derrubem a minha inadimplência, né? Acho que esse é o caminho das pedras, né? A gente continuar vendendo, a empresa continuar crescendo, mas sim mantendo saudável ali o caixa, o financeiro da empresa, tá? Desculpa me estender aí, vamos lá, Caroline, não sei se é ela, né, Edson, seguindo a ordem aí. Essa é a Carol. E também teve outra pessoa que levantou a mão, mas eu acredito que o braço cansou, aí baixou a mão. Boa tarde, pessoal. E aí, Carol? Gostando bastante aí da palestra de vocês. Ah, que legal. Gostei também aí Qual provedor? Nós somos da Prestec Telecom, em Penedo, Alagoas. Alguém Sim. conhece? Sim, pode levantar a mão. Conheço demais a Prestec. Conhece, que bom. É do... Nossa. Severino. Isso. Mas que legal. O que você ia comentar, Carol? Então, nós temos um grupo chamado CCC. É uma comissão interna de combate ao churn aqui na empresa. Legal. Onde nós nos reunimos toda semana. Inclusive, acredito que todos estão aqui também nessa reunião, que eu recebi esse convite e mandei lá para o pessoal também participar. E pegando o gancho aí do Rodrigo, em relação à prostituição de provedores, realmente acontece demais. Isso faz com que muitos provedores acabem baixando o preço, mas a gente precisa reconhecer o valor do nosso produto, o valor do nosso serviço. O que é que a gente oferece, o que é que nós temos de bom, qual é o nosso diferencial em relação ao nosso concorrente. Então, tudo isso influencia no fechamento da venda, na qualificação do cliente que você quer trazer para a sua empresa, não é verdade? Outra coisa também que eu achei interessante na fala dele é a questão da segmentação de clientes. Quantos clientes nós temos na base hoje que pagam em dia? Isso foi falado na nossa última reunião. Quantos clientes que pagam até o vencimento? Quantos clientes que pagam antes do bloqueio, após o vencimento e depois do bloqueio? Para a gente criar ações para tratar desses clientes. Beleza? Outra coisa também que nós achamos interessante aí, que o pessoal comentou, é em relação à consulta. A gente não trabalha com consulta aqui na Prestec, mas a gente mudou a forma de trabalho, que a gente diminuiu as vendas, mas, consequentemente, a gente está tendo vendas mais qualificadas. São pessoas que estão passando mais tempo na base. Nós antes tínhamos instalações grátis. Nós chegávamos a vender, o máximo que a gente conseguiu aí foi quase 900 vendas por mês. Só que a maioria desses clientes eram clientes que não pagavam nem os dias de acesso, para vocês terem uma ideia.
E aí foi quando o nosso gestor chegou e disse, não, a partir de hoje nós vamos passar a cobrar instalação. É um valor simbólico, mas a partir desse valor a gente conseguiu diminuir as vendas, deu uma enxugada, claro, mas, consequentemente, as vendas estão vindo mais seguras, mais qualificadas, porque a partir do momento que você desembolsa algum valor para pagar por aquele produto ou serviço, eles vão pensar 2 vezes antes de cancelar. E a gente está tendo esse resultado positivo e é bem interessante aí para a gente estar trabalhando, e essa questão também das consultas é algo a se pensar. Que legal. Foi o Márcio, foi, que falou aí, para você fazer isso aí? Márcio, Ele não é da Prastec, não, Márcio? temos o Márcio Eduardo, mas não foi ele, não, foi o Severino. Ah, sim. Pois é, porque eu conheço o Márcio, já conversei com ele em vez, estava tentando lembrar o nome, que é o Márcio daí da... Félix. Isso, exatamente, ele mesmo. Muito bom, que legal, Carol. Obrigado, viu, pela tua contribuição e coloque também aí como uma pauta, né? Possível um teste, vocês implementarem também algo nesse sentido para ver se também traz resultado, né? A ideia daqui também não é que a gente traga coisas que sejam, vamos dizer assim, nossa, o que estamos dizendo aqui está escrito em pedra, é a fórmula mágica da, sabe? A ideia, né? Se fosse assim, né, seria ótimo, né? Mas Verdade. a ideia é que a gente traga, na verdade, coisas que vocês possam implementar, porque existe muito características de públicos diferentes. Inclusive, pessoal, sei nem se eu posso fazer isso aqui, mas eu queria compartilhar aqui com vocês um material que eu tive dentro que eu fiz numa apresentação, né, do módulo que a gente teve de sucesso de experiência do cliente lá no MBA. E aí é legal porque esse material, ele diz também um pouco sobre, deixa eu colocar aqui, ó, sobre os perfis de clientes, e muitas vezes a gente não leva isso em consideração. Vou compartilhar aqui com vocês a tela, porque isso aqui também é interessante na hora da gente avaliar, ó, é da Luana Palma, o nome da... Ó, vou compartilhar aqui a tela. Então, quando a gente... Eita, tá compartilhando? Ainda não. Uai, parou de compartilhar aqui. Espera aí. Só um minutinho. Só um minuto, tá, pessoal? Acho que quando foi compartilhar, aí deu uma travada aqui no negócio, não foi. Mas a ideia é que a gente possa entender um pouco do perfil do cliente antes da gente pensar em algumas ações. Então, eu vi algumas perguntas aqui. E agora, tá compartilhando? Tá indo? Tá não, Edson. Não tá? Ah, então, pronto. Alguma razão do destino aí não tá indo, não, mas daqui a pouco eu vou tentar ver com vocês novamente. Mas é um material explicando um pouco do perfil dos clientes, tipos de clientes, né? O perfil de comportamento de clientes inadimplentes. E aí é legal porque quando a gente para ver, o Rodrigo ele falou uma coisa muito interessante. O Rodrigo falou uma coisa muito interessante que foi relacionada ao tipo do cliente, né? Entender melhor a base. Porque quando a gente faz essa análise, teve um comentário de uma pessoa que ela veio aqui no chat, que ela disse assim, tá, mas aqui a gente faz análise de crédito, agora me desculpa quem foi a pessoa que falou, que eu não perguntou os comentários. Ó, essa foi a Flávia, ela falou assim, apesar de termos hoje clientes com CPF limpo e ainda assim virarem inadimplentes. Eu gostei muito desse teu comentário, Flávia, porque ela diz muito sobre realmente o perfil do cliente. Às vezes, a inadimplência, ela está escondida em outra coisa que não é isso que a gente está conversando agora. Entendeu? Não é. Não é uma coisa que está... eu faço análise aqui, não sei o quê, papapá, e não resolveu a inadimplência. Aí foi um ponto que o Rodrigo trouxe, que é a qualidade, né? Ele tinha falado agora há pouco. Né? Ele disse também, teve problema ali que o cliente estava inadimplente, mas estava com problema de qualidade. Então, agora acho que foi, né? Sua apresentação substituindo a Amanda. Tu colocou aí, foi a Amanda? Foi ela.
Foi? Pronto, Foi, eu agora coloquei aqui que você tinha me passado. Pronto. Perfeito, essa aqui. Não tava indo não, mas é esse material aqui que eu achei bem interessante, porque ele traz uma visão dos perfis de clientes. Às vezes, pessoal, às vezes a gente acha que para resolver o problema da inadimplência é criar uma régua de cobrança. Sim, vai resolver a régua de cobrança, ele vai resolver também. Tem uma régua de cobrança legal, né, indo de um menos custoso para um mais custoso, ele vai ter essa questão aí. Mas, olha só, eu achei muito legal esse modelo de persona, que a Luana Palma, ela é especialista em ciência, trabalha na Vero, trabalhou em vários grandes provedores, ela colocou aqui 3 tipos, né? O esquecido, o apertado e o descontente. Alguém aqui já conhecia essa questão de persona? Vocês têm mapeado hoje as personas do provedor de vocês? Em perfis de clientes inadimplentes? Ou a gente coloca todo mundo no mesmo balaio, né? Ei, cancelou por inadimplência, né? A gente já faz logo isso, né? Cancelou por inadimplência. Mas olha só, galera, o que é interessante entender daqui. Porque quando a gente fala do perfil do esquecido, olha o que é. O esquecido, né? Ele esquece de efetuar o pagamento, não recebe, por quê? Não recebe a fatura, aí perde o e-mail, esquece de programar, teve problema com DACC e não foi informado. Aí o que é? Ele não precisa negociar valores, ou seja, ele tem dinheiro, mas ele precisa de ajuda para ter meios para regularizar a situação. Quais são os canais principais? O WhatsApp, enfim. Qual que é o desafio? Enviar corretamente a fatura, realizar lembretes e tal, aquela coisa. Então, galera, quando a gente está mandando mensagem de cobrança, aqueles negócios, a gente vai resolver o cara que é esquecido. Entendeu? Ele é o esquecido. Aí tem também o apertado, entendeu? O apertado já é outra situação. Por quê? Porque ele vive em constantes problemas para pagar suas contas em dias, pois teve atraso de salário, recebimentos, perdeu emprego, passou por apertos. Aqui já é outra coisa. Ó. Ele aceita a negociação até para retornar como cliente, mas gostaria que a empresa ajudasse com alternativas. Entendeu? Aí o desafio para trabalhar com essa pessoa é garantir eficiência na cobrança, conseguir contatar o cliente de maneira mais assertiva, ter atendentes preparados para o perfil e oferecer as alternativas. Então, aqui o atendente tem que estar preparado para receber, muitas vezes, a situação. Eu não sei o caso de vocês, mas tem cliente que, às vezes, algum provedor que deva atender que, sei lá, depende de Bolsa Família, atende comunidade, alguma coisa nesse sentido, e, sei lá, o filho ficou doente, tem que comprar remédio, aí ele fica naquela, pô, vou pagar a internet, compro o remédio, tá entendendo? O que não pode é virar um hábito, mas é meio que esse aqui. A galera vai se comprometendo com outras coisas e vai deixando ali um pouco, né? E aí vem o terceiro perfil, que esse pessoal que geralmente a gente esquece, que é a descontente. A gente acha que o cara ficou inadimplente, cancelou por falta de inadimplência. Aqui, ó. Na verdade, é descontente porque ela está insatisfeita, pessoal, com o serviço e não aceita pagar por instabilidades. Teve problemas em alguma etapa da jornada. Entendam isso também. É por isso, Flávia, que o seu comentário foi muito bom quando eu li aqui. Apesar de termos clientes com CPF limpo, ainda virarem inadimplentes. Entendeu? Você pode entrar. Você criou o funil, entrou o cliente. Só que tem uma continuação. A jornada, na verdade, a venda começou a partir dali, a partir de que ele entrou. A partir de que ele instalou, é ali que começou a venda de verdade. A venda não foi ali no começo. Ali foi o início do relacionamento que o teu provedor vai ter com o teu cliente. E aí, não adianta, porque mesmo que você tenha feito isso aí, o score está lá positivo, mas o teu NOC está dizendo que está tudo ok. Mas lá na ponta o cliente está reclamando. Entendeu? Então, vai ficar inadimplente, sabe? É aquela mesma experiência de você ir para um... Eu sempre comento isso nas reuniões que eu faço com os provedores, que você vai numa reunião com o cliente, você vai no restaurante com um amigo seu, sei lá quem for, aí, no restaurante, né, você não gostou do atendimento, né, não gostou da comida e tal. Quem é que vai no garçom falar que a comida não estava boa, que o atendimento não foi bom? Quem é que fala pro gerente? Quem é que vai? Alguém comenta aqui. Vocês comentarem aqui agora no chat. Quem é que vai? Quem é que faz isso? A gente só vai embora e não fala. Então, pessoal, alguns, quando vocês tiverem seus... eu tenho 100 cancelamentos, é engraçado. Tenho 100 cancelamentos. Mas quantos são por inadimplência? São 50 por inadimplência. Cara, 50? O motivo é inadimplência? Então, tu tá querendo me dizer que 50 pessoas não continuaram contigo porque elas não têm dinheiro para pagar.
É isso? Ou você está me dizendo que são 50 pessoas que vão ficar sem internet, que elas não vão para um concorrente, então. Então, a gente tem que entender um pouco desse perfil também, ó. Ela está aberta à negociação, mas ela entende que tem sido prejudicada e que é um acordo. E, às vezes, ela é daquele tipo de cliente. Pode parar de compartilhar, Amanda. Obrigado, viu, por dar certo aquele negócio aqui, que não estava dando certo, não. Mas esse perfil aqui é interessante porque ele é escondido. Sabe aquele cancelamento silencioso que vai embora? A gente nem percebe. Porque quando a gente está insatisfeito, a gente não costuma ir para o provedor, não. Falar para o provedor, não. Os clientes de vocês, eles falam para os vizinhos. Ele fala para o vizinho, fala para o amigo, fala para um e para o outro, mas ele não fala para o provedor. Entendeu? Aí esse perfil aqui se descobre de outra forma. Aí você pode fazer pesquisas constantes ali com seus clientes, com tua base. Você vai fazer algum contato mais proativo ali com eles. Entendeu? A gente primeiro precisa resolver o problema dele antes de fazer alguma outra ação que seja envio de mensagem. Você pode mandar, sei lá, 20 mensagens de cobrança para esse cliente aqui, esse último que eu falei agora. Você pode mandar a régua que for, ligar, mandar mensagem o que for. O problema dele não é lembrar. O problema dele é insatisfação, tá? A raiz do problema está em outro lugar. Entendeu? Então, a gente precisa entender um pouco disso também, para que a inadimplência seja afetada. Então, a gente está falando tudo de inadimplência aqui, tá? Então, a gente precisa entender esses perfis de comportamentos de clientes aqui antes de considerar só essa questão desse filtro, né, que a gente vai fazer da negativação, enfim. Edson. Oi, pode comentar aí, Rodrigo. Desculpa, eu peguei um tempo aqui, porque eu juntei o teu comentário, aí juntei o comentário da Flávia, aí lembrei desse material, disse, vou falar sobre esse material, aí por isso que acabou entrando aqui, mas pode comentar. E se vocês quiserem comentar, pessoal, pode colocar aqui também, tá bom? Pode falar. É que você comentou que era uma coisa do destino, né, não ter conseguido abrir aí o documento, a Amanda mandou, mas por incrível que pareça, esses dois perfis, vocês, na maioria das vezes, tanto você, o Edson, né, como nas APSP e os provedores, vocês normalmente só percebem isso depois, né, quando o cliente já está na base. Então, ele esquece, ele não paga, ele é o atrasado. Só que se eu te contar que a gente consegue prever isso, a gente consegue mostrar para o cliente. É claro que depois a gente vai apresentar para vocês, né, mas até para vocês entenderem, eu não vou entrar nem no quesito crédito na medida, né? Vai voltar um pouco no que o Alex falou, que é o comportamento de compra. Então, vou até deixar ele falar aqui que ele vai explicar melhor, mas para vocês verem como que vocês conseguem prever isso antes de colocar o cliente para dentro da base para ter esse tipo de problema, tá? Então, Alex. Que massa. Perfeito, Rodrigo. Exatamente, até linkando com o gancho que eu havia comentado no outro comentário, né? A consulta, pessoal, ela traz diversas informações relevantes ali, né? Como o próprio cadastral, que vai ajudar vocês ali no antifraude, né? Fazer essa checagem dupla, né? De ver se o cliente é o cliente mesmo, né? Documentação, mãe, Receita Federal, enfim, toda essa validação que eu acho que vocês já fazem também, né? Mas, além disso, junto com o score ali, a gente traz um gráfico, né, de comportamento desse cliente, né, comportamento de consumo e comportamento de pagamento. Posso apresentar rapidinho aqui, Edson? Na hora, vai lá. A gente tem aqui, pessoal, perguntas, né, porque tiveram algumas pessoas que fizeram perguntas, é importante eu depois listar aqui para fazer uma a uma depois. Mas pode ir aí, Alex, e mostrar. Tá aparecendo aí para vocês? Tá sim. Tá? Aqui, pessoal, esses são dois blocos, tá? São muito simples, inclusive, de serem observados, tá? Imagina que vocês estão consultando um cliente lá, né, na hora de fazer a consulta dele, né, de fazer o cadastro dele, nós temos esses dois indicadores que vocês conseguem analisar, né? Pro primeiro perfil de cliente, o Edson, que você citou lá, que é o esquecido, né? A gente tem esse campo fatura em atraso. Olha que legal, né? Ela indica uma nota pro dia, enfim, para a quantidade de dias que uma fatura ficou em atraso desse cliente nos últimos 6 meses, né? Ou seja, nesse cenário aqui, tá, pessoal? Quanto mais perto do E, mais tempo em atraso esse cliente ficou, né, com a fatura ali, né? E quanto mais perto do A, eu costumo dizer que é igual à escola, né? Se o cliente tirou a nota A aqui, significa que ele paga as contas dele em dia.
Tá? Então isso aqui é muito legal para vocês, pelo menos identificar o primeiro comportamento que o Edson citou, né? Hoje nós temos no Brasil esse comportamento extremamente explícito, né, em pessoas ali normalmente até 40 anos. Eu, né, sou uma dessas pessoas, pessoal, às vezes eu esqueço de pagar as contas, não é uma maldade de fato, né, ou enfim, né, qualquer outra questão ali. Às vezes as pessoas, né, na correria do dia a dia, né, mãe, pai, ali com filhos, trabalho, né, todas as questões, própria internet, né, a distração da internet, que a gente tem muito também, as pessoas esquecem mesmo de pagar as contas, tá? Isso é um fato no Brasil. Então, se você ver esse cliente, por exemplo, no seu provedor, ainda que ele tenha o nome limpo, tá? A gente vai trazer isso aqui para vocês, esse gráfico, né? Se ele estiver perto do E aqui, se ele não estiver no A, né? Eu acho que já vale você colocar uma anteninha de atenção ali na hora do cadastro dele, né? Pelo menos para vocês saberem que ele também pode atrasar o boleto de vocês, e não vai ser por maldade em alguns casos. Então, de repente, como o Edson falou, né? Se antecipa uns dias antes, né? Manda uma mensagem para ele informando que o boleto está próximo, né? Manda já a chave Pix ali, de repente para, né, enfim, resolver um pouquinho, né, para antecipar ali, né, de repente facilitar para ele não ter tanto esse contato, né, com a correria ele já pega, ele já paga, não sei, o código do boleto, aí vai conforme cada provedor atua, né, e aí, junto com o fatura em atraso, para eu não me estender, gente, a gente tem aqui os contratos recentes, olha, eu até comentei no outro comentário, se esse cliente que você está consultando, será que ele está passando no mercado, né, de modo geral, tá? Todos os segmentos aqui, né? Será que ele está tentando crédito, né? Será que ele está consumindo crédito? Exemplo, tá? Será que ele passou no Itaú, pegou um cartão de crédito, no Santander, pegou um financiamento, passou lá numa loja grande, um grande varejo, não sei, Casas Bahia, não sei se todos conhecem, né? Essas empresas grandes que concedem crédito, né? Essas empresas, pessoal, elas são parceiras nossas também, né? E elas ajudam a gente a traçar esse perfil do cliente, né? E elas informam esses dados justamente para outras empresas parceiras como vocês terem a ciência deste crédito concedido, né? Porque às vezes o cara ele está lá no nosso provedor, né? E às vezes ele está tomado de dívida, né? O salário dele está completamente comprometido. Claro que isso não vai ser um item isolado, né, de decisão de aprova ou reprova, mas eu tenho certeza que ele vai te ajudar, junto com outros indicadores, né, que são aqueles que vocês têm, que a gente vai trazer, como fatura em atraso, né, como a própria negativação. Eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar vocês na hora de conceder ou não, né. Então aqui, quanto mais perto do A, significa que mais livre o salário dele está, né. Quanto mais perto do E, significa que mais endividado esse cliente vai estar aí, né, enfim, no compromisso com a renda mesmo, né, com o salário dele aí no dia a dia, tá? Queria só complementar, tenho certeza que vai ajudar vocês, pelo menos com o primeiro caso, né? Os outros dois ali, que é a pessoa que reclama, né? E aí tem o do meio lá, que é um outro tipo de cliente, e aí tem mais a ver com um pouco de qualidade também, né? A própria comunicação, como o Edson citou. Mas o primeiro ali eu tenho certeza que vai ajudar muito ali, né? De saber se esse cara tá atrasando todo mundo ou não. Aí a gente já fica ciente de como ele tende a se comportar com a gente também. Massa, que legal, Alex. Bom saber que vocês já fazem também esse processo também de análise antes, né? Exato. Teve um comentário aqui do Wesley, foi um comentário bem grandão. Tiveram outras perguntas aqui, mas eu queria pegar do Wesley porque ele já trouxe, né? Se o Wesley puder falar aqui, até para explicar um pouco mais também o contexto. Eu entendi, mas só se você também puder, né, Wesley? Se você quiser comentar aqui, abrir aí o teu áudio e comentar. Então, Edson, boa tarde, tudo bem? E aí, tudo bom? Rapaz, não bem parecido, né? Quase aí. Já me chamam de Wesley também, viu? Já me chamaram. A fonética fica igual, né? Já me chamaram várias vezes. Perfeito. Vai lá, explica. Cara, é até um cenário que nós temos aqui atualmente que gera umas dúvidas para nós, né? Hoje nós temos a régua ali de retenção para inadimplência. Em muitas etapas, principalmente ali no caso ali do que você ilustrou, né? Do cliente que ele já tem essa questão de algo apertado, né? Sempre tem que dar um incentivo ali para ele conseguir regularizar. Isso acaba virando uma constância, ou seja, sempre chega na régua T+12, está lá o fulano lá novamente ali com a inadimplência. Então, vira um vício, né? A gente acaba sempre concedendo um desconto para ele. E isso
de uma forma passiva, a gente acaba trazendo um benefício por ele pagar atrasado. Por quê? Porque a gente está sempre gerando desconto ali para ele conseguir renegociar, pagar e continuar na base. Até quando, né, é sadio a gente sempre permanecer de uma forma ali estratégica para não perder o cliente da base, né, concedendo esse desconto para que não se torne realmente um vício. E aí, muitas das vezes a gente acaba tendo que sempre estar ali negociando, dando desconto. Ele mantém na base, ele paga com desconto, porém no mês seguinte volta tudo de novo. Então, até quando a gente cede esse benefício de desconto, ou às vezes é melhor falar, olha, não, dessa vez não tem desconto, e a gente pode correr o risco de perder o cliente na base. Queria que vocês pudessem esclarecer, se pudessem contribuir aí com o nosso cenário atual. Muito obrigado pela... Não, eu vou deixar o pessoal falar aí, eu posso não, mas eu vou deixar primeiro os caras que entendem do assunto aí dizer, né? Mas obrigado, viu, Wesley, pela tua pergunta, porque realmente, né, até onde vai o limite entre a vontade, quer dizer, a necessidade da pessoa, né, e o bom senso dele, né? Sim. Vocês querem responder aí, Alex e Rodrigo? Então mudo, não tô te ouvindo não, vocês dois. Estão me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, show de bola. Então, Wesley, na verdade, talvez seja uma verdade um pouco dura, tá? Mas é que a verdade é que às vezes não vale a pena você manter esse cliente. Lembra no começo que eu falei que você tem que estar muito bem alinhado entre o comercial, o financeiro, o jurídico? Esse e assim, ó, pensa que você está colocando esse cliente para dentro da base, tá? Então, já excluímos esse fator aquisição. Então, vamos falar de retenção e sustentabilidade, que nem você comentou. Você tem que entender qual que é o seu custo para isso. Porque, por exemplo, vamos supor que o teu custo, né, o teu CAC, né, o teu custo de aquisição do cliente foi R$600. Acredito que seja um pouco mais, mas vamos colocar 600. Supondo que ele te pague R$100 por mês. Em 6 meses, ele se paga. Só que, com os juros, que é o D mais 12 que você falou, vamos supor que suba para 110, R$115. Às vezes você renegocia para os mesmos 100. Então você tem que entender, faz sentido você manter esse cliente? Às vezes não. E é uma coisa que você tem que ter clara com você, porque, beleza, o cliente está pagando R$100 por mês ali, é um cliente que está com você há 2 anos, por mais que pague atrasado, vale a pena? Depende da sua estratégia, tá? Mas vamos colocar no cenário que não vale a pena. Você tem que enxergar qual que é o teu trabalho que você está tendo com esse cliente. Então, quantas pessoas você disponibiliza para esse cliente? E eu digo até mais, às vezes não vale a pena talvez você até tentar conversar com ele para mudar a data de pagamento. Talvez seja um caminho a se trilhar. Então, eu acho que o ponto crucial não é só você falar assim, vale manter ele aqui, porque aí eu renegocio e deixo ele aí e vou tirar ele. Não, é entender o porquê ele paga atrasado. É que nem o Edson falou, o perfil dele. Será que ele tem outros custos? Será que ele tem outras prioridades? Porque, assim, a gente entende que a internet ela é uma prioridade hoje, né? Se tornou um serviço essencial. Só que até que ponto ela é prioridade? Entende? Aí tu vai para a consulta. Você já viu que aquele cara ele ganha de R$1.000 a R$1.500. Você concorda que se ele se apertou, provavelmente ele vai pagar outra coisa que seja, não vou dizer nem mais importante, mas que tenha uma alta urgência de ser resolvida para depois pagar? Então, você tem que entender isso. Aí, uma vez que você entende, você entra nessas estratégias propriamente ditas, né, do financeiro, do seu financeiro. Mas eu acho que o jeito principal de você resolver isso é você fazendo uma consulta que você tenha esse comportamento de compra. Por quê? Depois que teve esse cadastro positivo, né, até o próprio Open Finance, que você consegue puxar tudo, você consegue meio que juntar tudo, você consegue ver. Então, quando você tem, por exemplo, uma análise, uma consulta, né, onde você tem esse comportamento de compra, você já consegue se prevenir. Então, foi até um pouco do gancho que eu puxei ali para o Alex falar desse comportamento. Você não olha o comportamento, você só coloca o cliente para base, né? Não sei se tu faz análise ou não, mas o que muitos provedores eles fazem hoje? Eles olham, não deve nenhum provedor, e coloca para dentro. E aí isso gera esse prejuízo. Então, eu acho que o principal de tudo é você entender o quanto você está disposto a gastar, o quanto de prejuízo isso te gera,
o quanto de tempo isso gasta seu, porque, pô, será que vale a pena você ficar cobrando esse cliente? Não sei. Por exemplo, eu tinha pessoas, eu acho que já teve uma empresa que fechou com a gente, que eles tinham esse problema, que eles cobravam e o cliente não pagava. E eles faziam isso de maneira manual, né? E isso já falando um pouco mais da negativação, tá? A gente foi e implementou o nosso processo de negativação. E aí eles começaram a economizar mais tempo porque era de maneira automática. Então, pô, faz sentido você manter esse cara, você cobrar ele os 12 dias? Isso está no seu custo? Você já tem isso na sua planilha financeira de gastos? A equipe, o tempo que a sua equipe gasta com esse tipo de cliente, vale a pena? Será que talvez não vale a pena, por exemplo, você não receber desse cliente e pegar o tempo de um funcionário que estaria ali e realocar para outra coisa, porque isso vai gerar mais demanda? Vale a pena. Mas tudo, ele gira em torno da consulta. Porque se você não tiver essa consulta, você vai continuar colocando esse tipo de cliente para dentro. E você vai continuar nesse mesmo ciclo. Então, eu acho que o ponto principal é o que a gente falou no começo, né? O raio-x. É você saber quem você está colocando para dentro, porque aí você consegue se preparar. Então, tu vai sentar com o teu financeiro, ó, esse cliente aqui, a gente já está vendo que no comportamento de compra, ele atrasa em torno de 5 dias. Qual que é o custo efetivo que a gente tem para esse tipo de cliente? Porque não necessariamente é um cliente ruim, é só um cliente que atrasa, mas ele está te pagando. E aí, quando você já deixa isso embutido no seu custo, talvez você consiga se precificar melhor. E aí entra no que a gente falou lá no começo com a Caroline, que você não vai entrar numa prostituição de preços. Você vai trabalhar o seu marketing para que você consiga fazer essa aquisição mais qualificada. Entendeu? Cara, maravilha, foi muito bem explicado aí, eu acho que contribuiu bastante aqui, abriu o leque do conhecimento. Só para formalizar, nós fazemos a consulta, né, no início, inclusive com crédito na medida, né, nós temos aí a parceria com vocês. As APSP também a gente utiliza ali a ferramenta ali deles ali, principalmente ali também ajudando ali na questão de cobranças. E no contexto geral, acho que foi muito bem explicado, bem colocado as informações. Pode fazer muito sentido aqui para a gente aqui. Hoje você já faz a consulta positiva ou você só usa a negativa? Negativa e a consulta. A gente faz os ambos. Mas a consulta que você faz, você tem esse comportamento de compra? Eu não puxo, porque assim, hoje quem faz a consulta é o setor comercial, Uhum. da venda, então eles têm um nível ali, uma régua, né, para trazer o cliente para a base. Sendo bem sincero, hoje eu não sei qual que é o nível de régua, né, de qual o nível desse cliente que está entrando para a base, mas eu sei que tem ali algumas restrições, principalmente se for restrições relacionadas a contas, como conta de luz, de água, já é uma restrição maior, então serviços essenciais pesam muito na entrada desse novo cliente, entendeu? Então, assim, o que eu recomendaria para você, tá? Com todo o respeito do mundo. Sim. Você não saber isso já é um problema. Então, eu acho que é legal ter esse alinhamento entre você e o seu financeiro, que foi o que eu falei lá no começo, Sim. que talvez reduza esse tipo de problema. E aí, inclusive, eu já deixo aberto, depois você abre lá um chamado no suporte, que a gente tenta entender qual consulta você tem. Se você não tiver essa de comportamento de compra, a gente também consegue conversar, mas explicar melhor para você aumentar esse nível de consciência e utilizar a consulta da melhor maneira possível, beleza? Ótimo, eu anotei aqui para chamar vocês. Tem até uma... Obrigado, viu, Wesley, pela tua pergunta. E isso entra... A gente foi comentando aqui algumas coisas, e aí isso também já veio outra dúvida, né, que surgiu aqui. Qual que seria o melhor momento, então, para a gente negativar ou não o cliente? Vale a pena negativar ou não o cliente? Já começa daí, porque, assim, o provedor, eu já ouvi casos do provedor, tipo assim, vai negativar o cliente, tô nem aí, meu nome já tá sujo mesmo, faço o que quiser. Então, para alguns casos, parece que não tem muito efeito, não. Tem outros que já faz efeito, né? Tipo, eita, negativou, então eu vou lá e tal. Então, assim, para alguns é tipo, não vou fazer isso, porque senão aqui é interior, todo mundo conhece todo mundo, se eu negativar, o cara vai ficar com raiva, vai sair falando mal da gente aí, vai falar mal da marca, né? Enfim, tem esses poréns. Eu queria entender um pouco aí de vocês, então. Tipo, vale a pena, não vale a pena? Até que ponto vale a pena? Em que momento fazer isso? Fiquei com essa dúvida agora.
Vamos lá, vou falar um pouquinho então dessa parte também, tá? Beleza. Gente, a respeito da negativação, para ficar claro também, né? Ninguém gosta de negativar, né? Ninguém gosta. Eu acho que não é uma estratégia de fato das empresas, né? Ninguém quer levar o cliente para uma ação mais séria, né, uma ação oficial, digamos assim, né, que é a negativação, né, que é quando você acaba expondo esse cliente para o mercado, né, para que todo mundo consiga ver a dívida dele com você. Mas eu acabo entendendo, gente, que é aquela velha frase, né, já que estamos aqui batendo um papo, se a mãe dele não chorar, é a sua mãe que chora, né? Então, eu entendo a questão do relacionamento comercial, principalmente em pequenas cidades, né, em bairros ali onde você tem aquela relação com o cliente, mas eu também entendo que se a sua inadimplência está muito alta, né, é a sua empresa que vai junto, né, então eu acho que por exemplo, empresas que consultam, elas acabam diminuindo essa negativação, tá, mas claro, gente, isso é inevitável em todas as empresas, a inadimplência, ela é um fato, né, a gente está aqui muito para falar em como reduzir isso também, né, então, por exemplo, quando um cliente também entende que a sua empresa pratica negativação, eu tenho certeza que ele também vai levar mais a sério aquela condição que ele assinou contigo, né? E além do mais, gente, a negativação ela acaba sendo uma ferramenta de cobrança, inclusive para vocês, tá? Nós não somos uma empresa de cobrança, né? Para ficar claro também, mas nós estamos instruindo aí a cobrança e também levando isso para uma esfera judicial, né, para uma esfera mais séria. Então, por exemplo, vocês fazem eu vi aí alguns comentários, né, que eu acredito que todos vocês têm os parâmetros de cobrança, né, a régua, né, em quando você manda o WhatsApp, né, quando você liga, quando você, enfim, o critério, né, é vocês que decidem, né, mas dentro da nossa estatística aqui, a gente considera extremamente relevante que a negativação ela seja explícita, né, de 30 a 90 dias. Tá? Claro que existe as questões da Anatel também, se eu não me engano são 75 dias, acho que vale a gente ter esse respaldo também, né? Eu sei que no primeiro momento vocês diminuem o sinal, né? E aí depois de 30 dias, se não me engano, vocês podem suspender o serviço, né? E aí depois de 75 dias, se eu não me engano, vocês podem levar isso para a esfera de negativação. E quando eu falo de cobrança, por que acaba sendo instruindo vocês com essa ferramenta, né? Quando você acaba negativando o cliente hoje, exemplo, né? Eu vou entrar no sistema hoje, eu vou negativar aquele cliente que já está 60 dias em atraso com o boleto, né? Nós fazemos as tentativas de contato por esse cliente. Então, a gente colocou ele no sistema hoje, amanhã ele já começa a receber as nossas notificações, né? Então, nós não vamos mandar os comunicados pelos contatos que vocês possuem no CRM de vocês. Os contatos que nós vamos enviar são os contatos mais quentes que nós temos do mercado, então nós cruzamos os dados dele, né? Exemplo, tá? Vamos supor que ele ativou um número novo, né? Recentemente, tem 3 meses, e ele não passou para vocês, né? A gente vê que isso acontece bastante, né? Ele troca o número, troca o e-mail, e aí ninguém consegue mais falar com ele. Nós conseguimos rastrear esse número, esse e-mail, e aí nós vamos enviar o primeiro comunicado por SMS, tá? É um comunicado bem formal, e neste comunicado informa que se ele não entrar em contato com vocês em 10 dias, para regularização da dívida, o nome dele será, né, inserido nos órgãos de proteção ao crédito. Então é um pouco até ameaça, com um tom de ameaça, né? No final existe um pouquinho esse tom. Claro que não é todo o tom da mensagem, né? Ele começa explicando que recebemos do Telecom X, né, a mensagem de que foi, né, existe um atraso no seu nome, enfim, convidando ele de fato a quitar essa dívida, mas sim, no final a gente informa que se ele não quitar, a gente vai negativar ele, tá? Então, nós vamos mandar até 3 tentativas de SMS para esse contato quente que a gente tem, né? Se a gente consegue rastrear se esse cliente ele abriu esse comunicado, tá? Nós precisamos que ele abra esse comunicado, porque nós precisamos justamente do respaldo da comunicação da dívida, né? Para que se um dia ele falar, olha, eu não recebi da empresa a comunicação de que eu estou inadimplente, né? A gente precisa que seja feito isso. Então, mesmo que vocês, por algum motivo, não tenham registrado isso na ferramenta de cobrança de vocês, nós aqui conseguimos emitir essa carta espelho, que a gente chama. Essa carta espelho, ela serve para uma esfera judicial, tá? Então, ali nós vamos dizer a ele que ele foi, sim, comunicado quanto a esta dívida e que ele não entrou em contato por
por decisão dele, tá? Então, são 3 tentativas por torpedo, tá, pessoal? 3 tentativas por SMS. Se ele não abrir os comunicados, nós vamos por e-mail, tá? E aí, novamente, é por o contato mais quente que a gente tem dele no mercado. São 3 e-mails que a gente manda, né? Nós enviamos 3 até ele abrir, né? Se ele abriu, nós paramos de comunicar. E aí, se ele não abriu o SMS, não abriu o e-mail, em último caso, só nos resta enviar, então, a carta física, tá? E aí, novamente, nós vamos enviar esta carta física formal para o endereço formal dele, que é o endereço que ele tem cadastrado nos órgãos oficiais, Receita Federal, os grandes bancos, os próprios órgãos governamentais. Esse endereço, assim como esses dados, é de obrigação dele estar atualizado. Então, por isso que isso não passa para você, né, não respinga em vocês nenhuma característica judicial nesse sentido, tá? Então, o endereço que ele tem cadastrado lá nos órgãos oficiais, ele vai receber esse comunicado como se fosse um ofício judicial, digamos assim, né? E ali vai estar dizendo o serviço de proteção ao crédito e que ele deve entrar em contato. O legal também desse comunicado é que vai o nome da empresa, os telefones da empresa, né, tanto o WhatsApp quanto o telefone fixo, vai também um e-mail para que ele também possa entrar em contato com vocês. Então, por isso que a gente considera interessante que essa negativação ela seja efetuada entre 30 e 90 dias, que é o prazo que a gente fala que a gente obtém mais êxito, né, que é quando a negativação é feita rapidamente, né, o cliente está devendo, após um curto período de tempo ali, ele já é negativado, tá? Após um ano, existe uma eficácia? Existe sim uma eficácia, mas ela não é tão promissora quanto essa negativação um pouco mais precoce ali, tá? Até porque, gente, como o Edson citou, nós sabemos que existem os clientes de má fé, né, eles existem, e eles sabem, de fato, que a dívida prescreve em 5 anos. Tá? Eu já peguei diversas empresas de diversos segmentos que deixam para levar essa negativação para um período mais extenso, ali, né, 3 anos, 4 anos, mas sendo bem sincero com vocês, se esse cliente ele já tem esse intuito, ele não vai pagar. Tá? E aí, quanto mais cedo você faz essa negativação, melhor é as chances que vocês têm de recuperação, tá? E aí, quando a gente fala de investimento, se a gente juntar consulta e negativação num contrato de 12 meses, né, tendo como média aí uma tarifa de R$100 mês, né, que seria a instalação de vocês, mais ou menos, né, o custo da mensalidade, digamos assim, né? Se você for analisar por esse cenário, ou seja, é menos de 1% de custo para um serviço como esse, né? Tanto para analisar, quanto para negativar, caso seja preciso ao longo deste contrato, tá? Ou seja, é uma ferramenta que vale muito a pena. E falando de retorno sobre isso, nós temos aqui os dados, né? Nós trabalhamos com diversos provedores no Brasil. O último estudo que a gente fez, a gente consegue fazer esse rastreio também, se um dia for interessante, a gente consegue fazer esses levantamentos de dados aqui para vocês. Esses dados é muito interessante ali para o financeiro, apresentar para o dono, né, que são os dados que brilham os olhos. A Crédito na Medida, ela conseguiu recuperar quase 60 milhões de reais em 2 anos, nesses últimos 2 anos, quero dizer, né, com as empresas de telecom, tá? Aí você fala, poxa, 60 milhões de reais, é um número extremamente alto, de fato. E a maioria, sim, foram negativados num período menor ali, né? As empresas, elas tendem a não esperar tanto esse prazo se estender, tá bom? Só antes, né, de deixar a Rosângela falar, um ponto importante, o Alex comentou ali, né, da parte judicial, a gente vê que tem muito provedor que tem medo de ser processado. Ah, não vou negativar porque podem me processar. Nós aqui da Crédito na Medida, né, e a gente faz todo o processo, todos esses prazos que o Alex comentou, são dentro da lei, tá? Para que não haja espaço para erro. Então, até mesmo para você negativar, existem alguns pré-requisitos de informações que eles têm que ser colocados para que a gente faça essa negativação, tá? Se vocês não tiverem as informações, como, por exemplo, um contrato, uma data de nascimento, um nome, a gente já nem começa a fazer para vocês não terem esse problema, justamente para vocês terem todo esse respaldo jurídico e, de fato, conseguirem negativar da maneira certa, não correndo risco de ter prejuízo, ok? Então, só para complementar. Perfeito, Rodrigo, bem colocado, esqueci de comentar essa parte também, pessoal. É importante que esse contrato ele esteja
redigido de uma forma legal, né? Então, a gente instrui vocês, claro, né? Mas é interessante também que vocês conversem com o advogado da empresa, né? E analisem se o contrato que vocês têm hoje, se eles dão esse direito a vocês de negativar esse cliente, tá? Porque isso também precisa estar de comum acordo ali, né? Precisa estar bonitinho o cliente ter assinado isso também, tá bom? Era isso. Perfeito. Rosângela, eu acho que respondeu bem, assim, a dúvida. Eu acredito que não ficou dúvida mais nenhuma, viu, para mim, em relação a isso, mas Rosângela levantou a mão. Oi, boa tarde. Boa tarde. Tudo Boa bom? tarde. Tudo Você é da bem? Prestec também? Oi? Você é da Prestec também? Sou sim. Pode falar aí, Rosângela. A pergunta é para o Alex. Alex, você explicou, né, a questão das consultas, do contato quente. Aqui nós também já trabalhamos fazendo essas consultas e a minha dúvida é se vocês trabalham com um pacote, o crédito na medida, vocês trabalham, por exemplo, a Prestec vai ter acesso a 500 consultas por valor X, ou se é por consulta. Perfeito, Rosângela. É por isso que a gente gosta também de bater esse papo com vocês, tá, gente? Não fazemos não assinamos um contrato também sem entender de fato a necessidade de vocês. Eu, Rosângela, considero muito importante a gente marcar uma reunião, né, até com um time comercial que também é especialista nesse assunto, tá? E dentro dessas questões, eles vão tentar entender o seu cenário, né? Quantos clientes você tende a consultar nos últimos meses, né? Qual que é a sua estatística ali, né? Quantas consultas você faz? Como que está a sua base de negativados, né? Quantos clientes você tende a negativar por mês, né? E aí a gente entendendo tudo isso, eles vão fazer as sugestões para vocês, né? E ali a gente consegue traçar uma estratégia comercial que esteja mais desenhadinha ao seu perfil, tá? Então, de fato, a quantidade de consultas ela interfere, né? A quantidade de negativações também interfere, mas já te adianto que a gente tem preços especiais. Somos parceiros, inclusive, né, deste evento aqui, então vocês também com certeza vai ter descontos. E aí? Né, Edson? Olha as coisas melhorando aí, galera. Exatamente, então conta com a gente com isso, tá? Somos comerciais com certeza, mas eu acho que antes disso, pessoal, escolhemos ser parceiros do Telecom, porque entendemos um pouco, né, e queremos e compramos essa dor junto com vocês, tá? Enfim, fica a critério de todo mundo consultar e negativar, mas a gente considera que é a ferramenta que mais respalda vocês, né? Além de todos os critérios que já falamos por aqui. Então, a gente vai entender a sua necessidade, eu tenho certeza que você vai ter um preço justo ali dentro do que você pratica todos os meses, tá? E aí a gente vai falando sempre nessa recorrência. Então, se um dia precisar aumentar, diminuir, se um dia você precisar fazer um estudo de carteira, né? Alex, quero entender quanto de todos os meus 2.000 clientes na carteira, um exemplo, tá, pessoal? Como aquela análise que o próprio Rodrigo comentou, né? Quero entender como que é o meu perfil, né? Se vocês não têm dados relevantes no CRM, nós conseguimos rastrear por aqui, tá? Então a gente pode rastrear, por exemplo, como que era o score desse cliente em 2 anos atrás, quando ele consultou, né? Eu não tenho a data de nascimento, né? Eu preciso negativar 1.000 clientes, Alex, mas na época, no meu primeiro CRM, eu não colhi essa informação, né? Nós conseguimos puxar também todos esses dados para vocês, somos uma empresa de dados, então esses dados a gente usa com certeza na prol da operação de vocês aí, tá? Foi quase um pitch de vendas, né? Show de bola. Vamos para agora o pessoal da análise, né? O pessoal que agora comentou. Obrigado, viu, Rosângela, pela tua pergunta, mas aí você pode ver com mais detalhes com o time da Crédito na Medida, tá bom? Beleza? Aí é o seguinte, agora a gente vai para a parte das análises, certo? E aí, com base nas análises, a gente vai escolher aqui os 2 primeiros provedores que se inscreveram, e também a gente vai, depois da análise, responder todas as dúvidas que foram colocadas aqui também no nosso chat, certo? Porque eu vi que o pessoal interagiu bastante, a gente selecionou aqui algumas perguntas, para a gente também trazer aqui no final e a gente fechar o evento, tá? Então, na verdade, eu vou perguntar aqui, né, com a Amanda, né, Amanda, a gente vai selecionar 2, seleciona 1, porque tem a questão do tempo também, né, o pessoal se planejou aí, como é que você... Como já são 4h26, né? Vamos chamar 2 pessoas, aí dependendo, se for
Se for rapidinho, a gente chama a terceira, se não, a Pronto. gente finaliza. Beleza. Aqui no evento está presente alguém da Rapix, porque é a Rapix que tinha inscrito aqui, foi a primeira que se inscreveu. Isso, a Mila. Exato. Tá aqui no evento? Porque se não tiver, não faz sentido, né, a gente fazer, porque senão só não vai estar aqui. Chama o próximo. Beleza, então, I4 Telecom. I4 Telecom, tá aqui? Opa, apareceu alguém. Apareceu? Levanta a mão. Ela mesma. Show de Olha. bola, vamos lá então? Tá. Olha aí, a Jéssica levantou a mão. Vocês querem comentar já o delas aí, Rodrigo e Alex? Passar alguns insights aqui para ela, explicar um pouco, que ela já levantou algumas informações lá, né? Agora a gente vai trazer os insights aí de vocês para ela. Não, perfeito, vamos lá. Então, Jéssica, você comentou aqui, né, respondeu ali as perguntas, mas de maneira breve, eu queria que você me explicasse um pouco sobre o seu provedor, até para a gente ter um contexto melhor, né, e poder direcionar da melhor maneira possível. Então, fica à vontade. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Tudo bem, e você? Também, graças a Deus. Então, nós somos um provedor de Pernambuco, em Olinda, e hoje a nossa maior dificuldade que a gente sente referente à inadimplência é justamente nessa entrada desses clientes que eles não chegam nem a pagar a primeira mensalidade. Há alguns anos atrás a gente realizava, sim, a verificação dos dados desses clientes, se eles estavam com alguma negativação, porém, a gente também percebeu justamente uma queda brusca nas instalações. E aí a gente já teve várias alternativas entre cobrar a instalação, não cobrar, realizar a venda pré-paga, pós-paga. E aí a gente viu que numa análise, na verdade, ainda segue um pouco o mesmo padrão. E aí a gente queria, de fato, algumas alternativas para buscar um cliente, assim, mais que fique na nossa base, que a gente consiga manter esse cliente. A gente sabe que inadimplência ela pode ocorrer, de fato, por vários motivos, mas hoje a gente está buscando um cliente que ele, de fato, seja, assim, um bom pagador e também um bom cliente, tanto na nossa prestação de serviço, né? Sim. Assim, de maneira resumida, Jéssica, o teu maior problema é, de fato, a consulta. Porque, assim, eu vi que a tua taxa de inadimplência ela é relativamente boa, tá dentro do aceitável, só que você não sabe quem que tu tá colocando para dentro da tua base. Então, tá meio que a Deus dará. Eu acho que o principal ponto, que aí vai entrar, acho que no que a gente comentou durante toda essa apresentação, primeiro é você entender quem que é o cliente que te paga, quem que é o cliente que não te paga e quem que é o cliente que te paga atrasado. Uma vez que você entendeu isso, você vai fazer as consultas. Então, você vai começar a fazer análises para colocar esse cliente para dentro. E aí, né, você comentou, a gente já fez de tudo. Eu acho que talvez o interessante seria você direcionar melhor para cada perfil de cliente. Então, você ter estratégias comerciais para cada perfil. Então, esse cliente aqui, o score dele é 200. Então, talvez tu possa cobrar uma taxa de instalação para tentar pôr ele para dentro. O score dele é 500. Então, já consigo fazer, né, 100. Só que, para você conseguir fazer isso, você tem que fazer a consulta. Porque, a partir do momento que você não faz consulta, toda a tua análise vai ser baseada em achismos. E, né, assim, é aquilo que o Alex brincou no começo. A mãe de alguém vai chorar. Então, assim, se você não fizer essa análise, você não vai ter clareza de quem tu está colocando para dentro da tua base. E aí tu não vai conseguir nem fazer estratégias comerciais e divulgações de marketing direcionada para esse público, nem vai conseguir qualificar quando esse público chegar, muito menos fazer uma análise da tua própria base. Então, eu acho que o caminho inicial é você começar a fazer a consulta
para entender quem que você deve colocar para dentro da sua base. Eu acho que esse seria o melhor caminho para reduzir a tua inadimplência e você parar de colocar pessoas que não pagam, né, e vocês têm esse custo inicial muito alto que não tem retorno. Isso, exato. Tá? Mas vamos fazer o seguinte, a gente bate um papo depois, né, tem ali os seus, que você preencheu, a gente entra em contato e a gente entende um pouco melhor o teu cenário, tudo bem? Joia, maravilha. Obrigado, viu, Jéssica? Muito obrigada. Bora pro próximo? Bora pro próximo. Ó, o próximo aqui, pelo menos que aparece para mim, é o Agnaldo da Vilnet. Agnaldo? O Reinaldo tá aqui. Se não tiver, a gente vai pro próximo e vai para as perguntas e depois a gente faz a apresentação final e encerra, né? Show. Quem é o próximo? É a Élida, da Ubanet. Élida? Tem 3 pessoas da Ubanet, né? Tem a Élida, a Magna e o E Emerson. Então, Se um dos 3 estiverem aqui, a gente já pode fazer. Só levantar a mão. Élida, Magna e Eu vi Emerson. que ela tinha colocado um comentário lá no começo, nas perguntas, né? Pode ser que ela tenha precisado sair. Se quiser, já partindo para as perguntas do chat, a gente já adianta. Então, como ela não, como ninguém aqui falou, né? Então a gente pode ir para as perguntas, né, do chat. Uma coisa que eu tinha visto aqui foi uma pergunta da Cirlândia, foi lá no comecinho que ela fez essa pergunta. Eu achei interessante. Deixa eu pegar aqui exatamente como foi. Que ela falou assim: e no caso de ter um cliente inadimplente já na base e o mesmo apresentar um CPF de algum familiar na casa, como proceder nesse caso? Eu acredito que o que ela quis dizer aqui foi também relacionado a alguma... tipo assim, sei lá, tem um cliente lá que está inadimplente, né? Cirlândia, se você estiver aqui e quiser explicar com mais detalhes, tá? Mas eu acredito que, pelo que eu entendi da pergunta, tá lá um cliente que foi inadimplente, mas aí ele tem uns 10 familiares ali naquele mesmo lugar ali, aí fica trocando, né? Vem um, vem outro, fica... Aquele não paga, vai pro próximo, aí vem outro, instala, fica nesse negócio aí. Aí, ó. Cirlândia, olha aí, ela tá presente, levantou a mão. Seria isso, Cirlândia, mesmo? Olá, boa tarde. Sim, seria exatamente isso. Na verdade, aqui a gente tem esse grande problema. Às vezes o cliente não fica 3 meses na base, e aí ele não paga, e aí ele dá o CPF da mãe, depois a mãe não paga, vai o CPF do pai, e assim, quando tiver CPF na casa, ele vai colocando na base para a gente poder fazer a contratação. Então, a gente não sabe como proceder, se a gente, de fato, faz essa contratação, se a gente não faz, o que nos resguarda, o que não nos resguarda, e aí fica uma situação complicada, que às vezes você fala assim, eu vou ter que fazer porque é um CPF diferente, por mais que esteja no mesmo endereço, mas é um CPF diferente, uma outra pessoa, mas será que, de fato, eu tenho que fazer dessa forma? Assim, ó, sendo bem sincero, eu acho que é fácil de resolver. Assim, o cliente, ele não tá pagando. Assim, eu até brinco que às vezes você tem que ser até um pouco mais rígido. Tá, você é a mãe de fulano? Sou, então. Eu sei que você está querendo contratar, mas seu filho já tem um contrato com a gente, ele está inadimplente. Não faz mais sentido a gente resolver isso e voltar à internet? É um ponto. Porque assim, você concorda que se o filho já está inadimplente, qual que é a chance do outro CPF da mesma casa ser inadimplente também? Sim, concordo. Só que, às vezes, a gente já até recolheu o equipamento e aí parte para uma nova contratação, porque, né, a gente tem um padrão aqui de certo período, quando a gente já faz o recolhimento do equipamento, já não é mais uma reativação, e sim uma nova contratação. E aí vem todo esse histórico, que já fez o recolhimento, já fez o protesto, e o cliente não fez o pagamento, mas aí ele apresentou um outro CPF, porém é o mesmo endereço. E a gente fica nessa jogada aí. A gente sabe que o risco de inadimplência vai ser alto, só que aí a gente não sabe como proceder nessa situação. Vamos para dados. Supondo, de 100,
que você já passou por essa situação que é, pelo visto, corriqueira. Quantos, de fato, se mantiveram inadimplente? Nossa, bem sincera, 70. Então, aí é uma pergunta retórica, né? Eu gosto de fazer isso. Se você sabe que em 70% dos casos você vai ter problema, por que faz sentido você vender para essa pessoa, para essa casa? Entendi. Mas mesmo sendo um CPF diferente, esse CPF ele não tendo nenhuma negativação nele, eu posso recusar devido a uma instalação, eu tenho um contrato que está inadimplente na casa. Não, é que você não é obrigado a conceder crédito. Não existe lei no Brasil que, assim, o cliente pode, em último caso, recorrer, mas ele vai recorrer porque você não ofereceu uma internet. Tipo assim, não tem cabimento isso, entendeu? Uhum. Não faz sentido. Então, eu, particularmente, eu não concederia. Mas aí é uma opinião minha. Você tem que entender os seus critérios. Isso aqui não pode ser uma recomendação como uma verdade absoluta, tá? É um ponto muito importante. Você tem que entender a realidade do teu provedor. Mas você concorda que se no teu histórico, ó, temos um integrante ali, ó. Mas, ó, você concorda que se no seu histórico 70% se torna inadimplente, isso é um problema? Sim. Aí, beleza, você consegue recuperar o aparelho. Desses 70%, quantos você consegue recuperar o aparelho? Nossa, bem baixo, viu? Porque a maioria, às vezes, quando você já manda para recolha, eles, às vezes, nem está na casa, falam que você pode passar lá para buscar, só que quando você vai, ele não está, ou às vezes mudou de endereço, e aí é muito baixo. O recolhimento é muito, muito baixo. Então, você concorda que não faz sentido você vender? Sim. Aí tá a sua resposta. Eu acho que, assim, às vezes, e não me entenda mal, tá? Mas às vezes a gente tem que olhar para os dados. São, assim, beleza, o fulano ele não tem restrição no CPF, mas é o que o Alex comentou lá no começo. Às vezes o cara parece muito ruim, mas é um bom pagador, e às vezes a pessoa parece muito boa, mas é uma má pagadora. Então, assim, o que eu recomendo é você ter clareza. Aí entra um outro ponto, por exemplo, vamos supor que tu tem caixa. Rodrigo, eu aceito esse baque financeiro, vai fazer sentido porque eu consigo recuperar a médio prazo, aí eu recupero, aumento minha margem, a gente pensa a médio e longo prazo, faz sentido. Show, beleza? É um critério seu. Mas eu, na minha concepção como um analista, não faz sentido, sendo que você só tem 70% de pessoas, uma taxa muito alta, porque 70% de inadimplência é muito alto, e tem uma taxa muito baixa de recuperação dessa inadimplência. Isso quer dizer que toda vez que você vende para algum parente de alguma casa que tem alguma inadimplência ali, 70% de chances de você ter problema. E na minha concepção, e acredito que do mercado, não faz sentido você colocar isso dentro do seu provedor como uma estatística ou como um método de aquisição, porque isso só vai te gerar problema, que tu vai ter todo o teu custo de aquisição para esse cliente, e aí esse cliente não te paga. Só que aí tu tem que ir lá buscar novos aparelhos, porque você está incomodado, que não consegue recuperar. E aí entra nesse ciclo vicioso, porque tu vai buscar um novo aparelho e vai mandar de novo para cá. Então, olha a dor de cabeça que você está tendo para você saber que o cliente não vai te pagar. Não faz sentido, entendeu? Certinho, compreendi. Obrigada. Beleza? Certinho. Show de bola. Esse tema aí levantou várias discussões aqui, viu? O pessoal aqui comentando. Inclusive, teve um comentário da Stephanie, que ela falou que se Stephanie se você puder, né, e quiser também comentar aqui, que eu vi que você foi comentando algumas questões aí relacionadas, que você falou no sistema, tem uma opção de verificar o endereço. A caso ele mostra que já teve cliente no local, olhamos se ficou débito, e se for somente a mensalidade, ok. Mas se for cliente que não devolveu o equipamento, aí vão investigar, enfim, então tem todo um processo aí, né? Então, Stephanie foi esse comentário que ela deu, e quando você estava falando desse ponto aí, o pessoal também foi comentando, né, que esse é um tema bem delicado, né, porque o Pedro, ele falou que teve um problema, ele disse que teve um problema justamente disso, ele acionou o Procon, o cliente, né, ele acionou no Procon e no Reclame Aqui, dizendo que eles recusaram a vender e
Aí ele assumiu que falou de forma errada a informação e tal, mas que isso acabou gerando um problema, né, interno. Então, também isso depende da forma como é comunicado, né? Você quer comentar, Rodrigo? É porque, assim, não é um problema, tá? Assim, a gente até um pouco, não ríspido com isso, mas não faz nenhum sentido o cliente reclamar porque você não concedeu. Uhum. É assim, às vezes o cara não tem o que fazer e quer brigar. Mas, por exemplo, é uma reclamação que ele abriu. Aí Sim. vai dar estratégias que o Edson comentou no começo. Então, ó, você tem uma taxa de instalação, você vai ter esse custo por mês. Então, maneiras de você conseguir se esquivar do cliente. Eu acho que seria um jeito interessante de você não ser tão na cara, assim, né, digamos. Então, dá sim para você sair por outros meios, né? Mas a gente recomenda sim que sempre faça essa análise e você não fique com medo de negar crédito para o cliente, porque senão você vai ter prejuízo e aí isso vai afetar toda a tua empresa. Perfeito. Vamos para mais uma pergunta e a gente encerra. A gente encerra, na verdade, encerra, galera, mas olha só, a gente vai passar uma senha. Lembra que eu falei lá no começo? Que a gente tem uma senha de um material aqui que a gente vai compartilhar com vocês. Então, encerrar é as perguntas, mas ele não vai encerrar ainda não, porque eu vou passar essa senha aqui, só vai ser entregue agora no final. Mas eu vou para essa última dúvida aqui, que seria da Rainha, que ela falou, uma dúvida, sobre a análise de crédito, o cliente pode omitir na renda presumida no SPC Serasa? Alex? Essa eu posso responder, né? Eu não entendi nada porque eu não entendi isso, né? Mas enfim, pode falar. Olha, essa aí eu posso falar por nós, tá? Exato. Não tem como o cliente omitir renda, tá? No caso da crédito na medida, por exemplo, os dados que são refletidos na consulta são os dados de fonte oficiais, tá? Exemplo, na consulta antiga, nós trazíamos apenas a renda formal, né, que era a renda informada, por exemplo, pela Receita Federal, né, imagina que um cliente ele é CLT, ele ganha 2.500 de salário, é essa renda que víamos, né, na consulta até então. Na consulta mais nova, que é essa consulta que traz o comportamento, né, o positivo, tudo isso que a gente conversou durante aqui o evento, essa consulta ela já é um pouco diferente, ela traz a renda formal, de fato, né, as rendas informadas por instituições oficiais, mas ela também é cruzada com a própria movimentação do cliente, que é devido ao cadastro positivo. Então, imagina que o cliente ele tem uma renda extra lá, informal, ele trabalha no Uber, né, exemplo, ele ganha R$2.000 por mês no Uber, né, imagina um cenário aqui, né, e ele tem mais uma renda formal lá no CLT de 2.500, então a renda formal será composta com a renda informal. Aí, nesse caso, a renda seria informada na consulta, seria de 4.500 nesse cenário, tá? Mas sempre uma coisa, o cliente ele não tem poder sobre os dados informados na consulta, tá? Esses dados extraoficiais, né? O cliente, ele tem responsabilidade ali de dados cadastrais, né? Nome, CPF, data de nascimento, telefone e endereço, né? Esses dados básicos, isso sim ele consegue alterar mediante comprovação com esses órgãos, né? Agora, esses dados de renda, por exemplo, tem mais a ver com as fontes oficiais que as empresas trabalham, essas empresas, por exemplo, que ela citou a SPC Serasa, por exemplo, tá? Aí, no caso, seria uma concorrência, né? Mas os nossos dados, eu tenho essa exatidão para dizer. Tá? O cliente ele não tem domínio sobre esses dados. E o score também que ele visualiza lá não é o mesmo que vocês veem também aí. O score de vocês é comercial. Não tem nada a ver com o score que um cliente observa dele mesmo, né, na autoconsulta. Tá bom? Acho que ficou claro. Show de bola, meu amigo. Muito bom. Beleza. Então, agora vamos para o momento, né? Obrigado aí, Alex. Obrigado, Rodrigo, aqui pela contribuição. Pessoal, se vocês também quiserem conhecer um pouco mais aí da Crédito na Medida, podem conversar com eles, tá? Agora eu vou apresentar aqui o material que a gente... Edson. Oi, pode falar. Além, né, desse kit, esse kit que você montou, a gente também preparou uma surpresa. Né? Eu não montei nada, não. Foi tudo ela. Foi a Amanda. A gente também preparou uma surpresa para vocês. Eita, rapaz, coisa boa. Então, a gente vai mandar um formulário, tá? Aqui no chat. Depois a gente também pode até encaminhar por e-mail, né? A gente pede para o pessoal da ZapSP mandar. Mas a gente vai deixar aqui no chat. E vocês vão preencher esse cadastro. E a gente vai oferecer para vocês 2 consultas testes para a gente poder fazer essa análise. Assim que vocês preencherem, provavelmente hoje ou no mais tardar amanhã,
a nossa equipe vai chamar vocês, a gente vai fazer uma reunião, vai oferecer um diagnóstico para a gente entender o cenário de vocês e vocês vão ter acesso a essas 2 consultas testes, tá? Então, preencham lá para que vocês consigam ter acesso, tá bom? Show de bola. Aquele formulário, né? Posso colocar aqui? Aquele o formulário lá? Isso. Exatamente. Pronto, depois disponibiliza aqui para o pessoal. Olha aí. Tá aí no chat, Foram gente. sorteados 2 provedores? E a gente vai oferecer 2 testes para cada provedor. Ah, para cada provedor que... Todo mundo que se preencher nesse formulário vai ter acesso. Ah, legal. Muito bom. Ah, não, é Ou seja, sorteio. foi melhor do que eu estava esperando. Tá? Ah, sim. Eu ia sortear 2, não. Todo mundo que está aqui presente. Todo mundo ganha. Vai ter 2 testes, né? Que legal. Olha aqui, 2RM Telecom levantou a mão. Quer comentar alguma coisa? Eu queria depois o contato, né, de vocês, para gente, que hoje a gente trabalha com uma empresa de consulta de crédito, mas ela não traz tão detalhado assim essas questões que vocês falaram, que nem a questão de quantos pagamentos em dias que esse cliente ele tem dentro dos 6 meses, e que é o ponto crucial, eu acredito que hoje, né, que é o que todos os provedores acho que vêm sofrendo, né, hoje a gente é uma cidade de interior, é uma cidade pequena, e muitas pessoas, ela vem, contrata hoje, e aí, como a gente trabalha com a conexão pós-paga, muitas das vezes, já no ato de pagar a primeira parcela, essa pessoa já saiu até da residência que ela se mudou. Então, assim, hoje a gente optou até mesmo por uma régua de cobrança mais agressiva, que quando já deu 30 dias do vencimento do boleto, a gente está abrindo até uma ordem de retirada. E muitas das vezes a gente já não consegue nem localizar mais aquele inquilino daquela residência. Show. Vou pedir o seguinte, então, você preenche o formulário que a gente mandou, e aí eu vou pedir para a nossa equipe entrar em contato contigo e a gente chamar com uma reunião para mais tardar amanhã mesmo, ou assim, dando muito na quinta, pode ser? Ah, perfeito, pode ser sim. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu queria só pegar um ganchinho do que ela comentou, posso? Rapidinho? Vai lá. A nossa consulta, eu esqueci o nome dela, me desculpa, viu? A nossa consulta, ela tem um campo específico que trata muito desse assunto que você comentou, tá? Sobre a realidade do seu provedor, do cliente sumir, e de outras pessoas também citaram aqui também, que eu percebi, né? Sobre o pessoal mudar de endereço, né, gente? Eu acho que assim, se o cliente ele fez isso uma vez, ele tem que fazer isso mais vezes, né? Ele tende a ter esse comportamento, né? Isso pode acontecer com outras vezes, eu quero dizer, tá? A consulta, ela tem um campo chamado ação civil, tá? Lá nessa consulta, nós temos um tipo de ação que é exclusiva nossa aqui, que é a ação de despejo, tá? Então, se o cliente, um desses clientes, por exemplo, estiverem no provedor de vocês, eles tiverem ação de despejo no nome dele, aí vale com certeza levantar mais a atenção para essa mudança repentina, né? Porque isso é uma característica de pessoas de má fé, como a gente estava citando, né? E eu tenho certeza que também pode instruir você quanto a isso, tá? Porque se um desses clientes tiver essa recorrência, provavelmente ele já pode ter passado por algum tipo de ação desse tipo. E aí, com certeza, vai te resguardar num problema como esse, tá? Era só isso, gente. Obrigado. Show, Alex. Muito bom. Deixa eu compartilhar agora aqui a minha tela. Espero que dê certo agora dessa vez, né? Tá compartilhando? Tá compartilhando? Não. Meu Deus, Amanda. Eu vou. Vai, compartilhei, por favor. Não sei porquê, mas não tá indo, não. Beleza. É o seguinte, vamos revelar agora, que rufem aí os tambores, né? Vamos revelar agora a senha para vocês terem acesso a esse material. A Amanda vai compartilhar agora a tela, vai dizer o que vai estar disponível aí nesse material. A gente vai colocar aqui, ó, a senha. Compartilha aí, Amanda, a tela, por favor. Olha aí. Olha o tamborzinho aqui aparecendo. Já está aparecendo? Aham. Tá aparecendo. É o seguinte, vocês vão colocar essa senha aqui, ó, fatura em dia, certo? Nesse link aqui que eu vou passar para vocês. Aí, nesse link, vocês vão ter acesso a esse material que a Amanda está compartilhando agora na tela de vocês. Amanda,
Apresenta aí, coloca aí a senha e vamos agora apresentar. Então, nesse material, pessoal, vocês vão conseguir agora acompanhar tanto a questão, vocês veem, né, a calculadora do seu barriga, né? A gente vai ver o quanto dinheiro, né, que está fugindo hoje do seu caixa. É uma análise bem simples, né? Vocês vão colocar a quantidade de clientes ativos, ticket médio. Oi, isso. 5 mil clientes ativos, Exato. num ticket médio de 100, e aí quanto de inadimplentes? Só que 50? Vamos ver. 50 é o sonho, né? Todo mundo aí, né? É o sonho, cara. O seu barriga ficou aliviado aqui, ó. A vila está salva, caixa saudável. Então, vocês vão conseguir calcular isso aí de forma rápida. Outra coisa, a gente vai... Desce aí, Amanda, rapidinho. A gente vai colocar também um método, um fluxograma, onde vocês vão ver 3 tipos, né? Para cada tipo de cliente, vocês vão conseguir visualizar ali, por exemplo, desde cobranças que são mais simples, aquelas que são mais baratas, até uma forma mais, vamos dizer assim, custosa, né? Ou seja, desde o envio da mensagem WhatsApp via WhatsApp, a mensagem de cobrança via WhatsApp, também a fazer a ligação, ou como entrar em contato ali, sei lá, nem que seja fazendo com um processo aí, como o pessoal disse, né? Manda lá a cartinha, enfim, algo que é mais custoso. Então, ou seja, a gente vai também montar esse fluxo aí, vai entregar para vocês esse fluxo também do template de cobrança. E, Amanda, por último, tá lá todos os templates, né, também? Olha aí, a biblioteca de scripts. Então, tem uma biblioteca completa com todos os scripts que vocês podem usar nas mensagens de cobrança que vocês vão utilizar aí no provedor de vocês. Então, vocês não vão precisar mais pensar em nada. Não vão mais precisar pensar em nada, pessoal. Diga aí. A gente entregou tudo para vocês na mão. Vai, Amanda. Os verdinhos são os canais mais baratos, né? E-mail, SMS e notificação no aplicativo para os provedores que tiverem. O amarelinho é o para o WhatsApp. Vermelho é um roteiro de ligação, que pode ser uma ligação automática. E um bônus que a gente colocou aqui seria uma pesquisa personalizada, quando, de repente, é um cliente que está sendo recorrente como inadimplente, e pode ser feito para ele, para entender como é que está a realidade dele, e qual canal que ele prefere receber as cobranças, se o motivo é esquecimento, e pedir um feedback para ele, né, para entender o motivo da inadimplência. Inclusive, nas APSP, a gente tem um modelo bem legal de pesquisa personalizada que vocês podem fazer. Esse formatinho, a pessoa responde dentro do WhatsApp mesmo, não precisa ter um link externo de formulário. Olha que legal. Inadimplência. Então, a gente já entregou tudo para vocês, todo o processo, todas as mensagens, então não vai mais precisar pensar. E agora, entregue o nosso material, nosso kit anti-inadimplência. Agora, eu queria que vocês, né, que estão todos aqui presentes, pudessem pelo menos abrir a câmera para a gente tirar uma foto. A gente tirar uma foto, colocar nas redes sociais, marcar, né, o pessoal aí também. Então, e também marcar aqui como um momento, né, um momento muito legal. Foi a primeira vez que a gente fez um evento com vocês, da Crédito na Medida. Eu queria agradecer muito aqui em nome de toda a equipe da Zap SP. A Amanda, que organizou todo o evento aí, junto com o pessoal também, junto com o Rafael, que criou a página, junto com o Arthur, que vem ajudando também a Amanda nesse processo, todo o nosso time de CS, time de suporte, que foi avisando aí para vocês, e vocês da Crédito na Medida, né? Então, para todos também que participaram aqui, que colocaram, que interagiram, colocaram os comentários, que fizeram perguntas. Então, se vocês pudessem compartilhar aqui, na verdade, mostrar a tela aqui de vocês, ligar a câmera rapidinho, a gente não vai usar foto não, viu, pessoal? É só para aparecer mesmo aqui e colocar lá na rede social. Então, pode ligar aí a câmera, a Amanda vai tirar uma fotinha aí bem rápido. Show de bola, vai lá, Amanda, tu tira aí, né? Vai tirar o celular assim ou no print? Um print? Os dois também. Primeiro uma foto, todo mundo sorrindo. E agora, vamos lá no print. Só um minutinho. Espera aí, só um minutinho. Vai lá. Pronto. Show de bola. Muito obrigado. Pessoal, vocês querem dizer alguma coisa aí antes de eu falar das APSP? Vocês querem comentar um pouquinho aí sobre a Crédito na Medida, pessoal aí que não entendeu ainda bem? Um encerramento final antes do agradecimento. Eu só agradeço, é sempre um prazer, né, estar em eventos com vocês, assim, pessoas do dia a dia como a gente também. Gratidão, pessoal, muito bom. Pessoal, obrigado aí.
Acho que o Edson falou que talvez não tenha entendido, mas ficou bem claro. Se não ficou, preenche lá o formulário que a gente explica melhor. Mas agradecer vocês aí, né? O evento foi um sucesso, batemos aí praticamente 130 pessoas e, né, se mantemos aí durante o Meet, né? Então, agradecer a atenção, a disponibilidade de vocês, fico muito feliz. Contem com a gente para reduzir a inadimplência do provedor de vocês, e o que vocês precisarem, nós estamos à disposição. E passem lá no nosso stand na Abrint para tomar um café. Que legal. Boa, bem lembrado. Boa. Fechou? E, pessoal, para quem está aqui e não conhece a Zap SP, a Zap SP, ela atua no segmento de provedores de internet, então atendemos apenas provedores de internet, não atendemos nenhum outro segmento. E uma das coisas que nós fazemos também é a automação do fluxo da régua de cobrança. Enviamos tanto por SMS como e-mail, também o WhatsApp, mas não só isso. A cobrança é uma das coisas, um dos pilares que envolve o relacionamento com clientes. A Zap SP atua diretamente na retenção, ou seja, os provedores que estão buscando reduzir cancelamentos e usar a sua base de clientes para vender mais para outros clientes e aumentar o ticket médio, a nossa ferramenta vai atuar diretamente nisso. Ou seja, uma ferramenta que vai ajudar no sucesso do cliente para o crescimento orgânico do seu provedor de internet. Então, se vocês ainda não conhecem a Zap SP, ou para quem já usou a Zap SP no passado, como a Prestec, viu, Carol? A Prestec já usou a Zap SP lá no passado. Então, a gente pode voltar novamente a conversar, porque muita coisa mudou. Do ano passado para cá, muitas melhorias foram implementadas. Então, para quem já usou no passado e quer conhecer as novidades, e para quem nunca usou e quiser bater um papo com a gente também, a gente vai disponibilizar aqui um link também para vocês se inscreverem aí e conversarem com a gente, tá bom? Arthur disponibilizou aqui agora. Beleza? Pessoal, obrigado mais uma vez. Nos vemos no próximo evento. Obrigado, Crédito na Medida, com o Alex, com o Rodrigo, todo mundo que participou. Tchau, pessoal. Obrigado, pessoal. Que bom. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.